Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Open Mind, podcast que vai ajudar você a abrir a mente, sempre trazendo pessoas especiais, pessoas com visões diferentes, para que você possa ter insights para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional. E lembrando que nós estamos aqui no Espaço Mind, um espaço em São Paulo, que você pode fazer a gravação do seu podcast, você pode fazer a gravação do seu curso online e também fazer seu curso presencial. Nós temos salas de treinamento, salas de atendimento. Venha conhecer o Espaço Mind aqui em São Paulo, pertinho do Metrô Paraíso. E eu sou o Thiago Beltrán, aqui apresentando esse podcast, trazendo pessoas fantásticas. E hoje eu tenho uma pessoa maravilhosa aqui, uma grande amiga de anos, empresária, empreendedora, advogada, a Flávia Maria. Um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. Foi difícil a gente conseguir essa data, né? Tivemos percalços no meio do caminho, mas a Flávia, como eu falei, é empresária, empreendedora, advogada, empreende no digital, no offline há muitos anos, enfim. Mas, Flávia, se apresente no nosso público, as pessoas estão assistindo. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo já te seguem, já te conhecem, mas tem outras que com certeza estão conhecendo hoje. Então, quem é a Flávia Maria? Meu amigo, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer demais pelo convite. Estar com você é sempre um prazer inenarrável. Eu adoro a sua companhia, você é muito agradável, muito inteligente. Conversar com você me inspira. Dito isso, e é real, não é rasgação. Dito isso, vamos lá. Eu sou advogada. Esse ano aqui, o meu escritório completa 19 anos. E eu Nasceu no escritório. É mesmo. E aí eu fico muito feliz, porque assim, é uma jornada de muitas conquistas, graças a Deus. Tivemos, obviamente, altos e baixos, falando, né, empreender não é linear, sabemos, mas é uma jornada com eu me orgulho muito. Hoje eu tenho um time que roda completamente remoto, que também é mais um aprendizado nessa jornada. Tenho clientes do mercado digital, tenho clientes tradicionais. A gente vai ter oportunidade de falar sobre tudo isso, né? Tudo que nos trouxe até aqui. Mas a verdade é que, sobretudo, eu acho que essa visão empreendedora, que eu falo, né? Que ser empresário é uma coisa, ser empreendedor é outra, né? Eu acho que essa mentalidade empreendedora é que me trouxe até aqui. Eu fui bailarina clássica, era de companhia de dança, e depois campeonatos, etc. E cá estamos, né? 19 anos de escritório, mais de 20 pessoas trabalhando remotamente. Então, é muita coisa que acontece durante a jornada, isso me faz muito feliz. E entre dores e delícias, né? Aprendemos todos os dias. Legal. E assim, eu queria muito te trazer aqui, porque saiba que a recíproca é verdadeira, você me inspira demais. A gente até conversava aqui um pouquinho antes, né, de iniciar as gravações, sobre eu desenvolvo os trabalhos em empresas, treinamentos. Eu tive a oportunidade de fazer um projeto no seu escritório, né, que foi maravilhoso, assim, eu trago com um case até hoje para as empresas, principalmente da sua entrega. A gente conversava exatamente sobre isso, como você era um exemplo, você estava envolvida com aquilo, e trazia a equipe junto, tudo que a gente propunha, né, tinha essa. Então, realmente, você me inspira com essa visão empreendedora, com esse jeito de fazer, com as coisas de pegar a ideia mesmo e vamos assim. E a equipe vinha com você exatamente isso também, empolgados, né? Confesso que até hoje foi um dos melhores TCCs que a gente fazia, quando fazia os projetos em empresa. Muitas vezes, quando é um projeto um pouco mais longo, a gente tem o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, que a gente faz com a equipe, e sempre é uma proposta criativa. E vocês, com certeza, tá no topo ali de propostas criativas, foi fantástico. Mas você sabe que foi uma experiência muito legal, porque assim, nosso escritório de advocacia, né, até para contextualizar a galera aí, nosso escritório de advocacia, e assim, nós sempre pensamos muito fora da caixa. Eu sempre tive a convicção de que, eu falo isso todos os dias, me ouçam com amor, ser excelente tecnicamente não é mais que obrigação do advogado. Ninguém contrata advogado para ser minha boca. Vou contratar a Flávia, ela não é muito boa, mas eu vou contratar. Não é assim. Se pessoas contratam advogados para resolverem problemas, que somos essencialmente resolvedores de problemas. Então, assim, uma pessoa vem com um problema para ser resolvido, ou vem com medo para que a gente evite, mas o fim das contas é sempre problema. Partindo dessa premissa, o nosso diferencial, né, do meu time no escritório, sempre foi outras coisas. Então, sobretudo atendimento. Eu falo,
o nosso diferencial é atendimento. Tem escritórios que se diferenciam pelo tradicionalismo, outros pela tecnologia. O nosso diferencial desde o nascedouro do escritório, que era só eu mesmo, e eu e Deus, né, era o atendimento. E aí, quando eu penso em atendimento, isso tem muito a ver com comunicação, se não exclusivamente a ver com comunicação, né? Então, a comunicação que a gente leva para o escritório, para os clientes, a comunicação que nós temos internamente entre os colegas do escritório, isso para nós sempre foi muito importante, assim, muito importante. Então, quando eu procurei por vocês, né, para vocês virem até nós, fazer esse treinamento, foram acho 6 meses de treinamento, né? Vocês estavam conosco lá todas as sextas-feiras, a partir da 1h30 da tarde, e já faz bastante tempo, né? Já passou o tempo. Isso foi 2018, 17. Isso, 17, 6 anos já. Maravilhoso. E aí, até hoje, internamente, pessoas do time já entraram, ou novas pessoas já entraram, várias novas pessoas, outras já saíram, mas assim, até hoje a gente tem lá a apostila de vocês, os líderes passam por esse treinamento também, e a gente fala com as pessoas a respeito disso, porque é tudo sobre comunicação. Ainda mais quando você pensa num escritório de advocacia, nós temos que ser persuasivos, nós temos que saber como dar más notícias para o cliente, porque nem só de boas notícias vive o escritório de advocacia, né? Tem aqueles casos que você não consegue o resultado que o cliente esperava. Que ele queria. Exato. Tem aqueles acordos que às vezes são muito mais desafiadores do que a gente esperava. Então, assim, o treinamento foi essencial. E assim, quando você fala, porque a sua participação e tal, que pra mim aquilo ali foi Disneylandia, entendeu? Por vários motivos. Primeiro porque vocês, muito talentosos, que conduziram, assim, de maneira excelente, isso é um ponto. O outro é que, assim, e aí eu acho que vem uma primeira coisa, que quando eu me toquei disso, eu cresci muito. Às vezes a gente fica num lugar de conforto. O que é um lugar de conforto pra mim? Eu sou essencialmente comunicador. Eu gosto de me comunicar, eu gosto de falar. Então é muito fácil, se você me comunico bem. Enfim, não, isso, imagina, fica tranquilo, eu me comunico bem. E é aí que você morre, é aí que você se lasca. Porque assim, quando você reconhece que tem habilidades, essas habilidades, as mesmas habilidades que podem te colocar num lugar muito surreal, são as habilidades que podem te afundar. Porque você fica achando que tá tudo bem e não tá. E enquanto você tá achando que tá tudo bem, as pessoas estão se desenvolvendo. E tudo é metodologia. Eu falo isso pros meus mentorados. Hoje eu tenho advogados mentorados e eu falo isso para eles. Tudo é metodologia. É metodologia de venda, é metodologia de prospecção, é metodologia de comunicação, de persuasão. Então, assim, achar que isso é algo que eu fecho que os advogados pecam tanto. Não, imagina, advogado fala bem, né? Acho que advogado fala bem. A gente já teve até uma vez essa conversa, que eu falava, mas na faculdade de Direito não tem algo sobre persuasão, sobre oratória, que aprofunda essa, né? E você, a maioria... A maioria não tem. E é muito louco, né? Sim, porque... E assim, né? Não só o advogado, mas, tipo, temos toda uma mística de que o advogado fala bem, de que o advogado persuade. E assim, meu amigo, se você não tiver técnica, não. Até porque tem muitos colegas que acham que falar difícil enobrece. E não é sobre isso. É sobre você ter a linguagem certa, com o público certo. Então, assim, muito cuidado. Né? Até vou olhar aqui e falar a câmera da verdade. Muito cuidado. Não se iluda achando que a sua essência, as suas habilidades naturais serão suficientes. Porque não serão. É sempre uma questão de aprimoramento. Então, eu participei e gostei muito, e foi isso, pra mim é Disneyland, assim, sabe? Sim, foi fantástico, sim. Eu vejo muito isso, trabalhando com empreendedores, que realmente, o quanto a gente se engana de achar que sabe. Eu sempre trago o exemplo aqui, eu gosto muito de música, né? E tem muitas, eu já sei tocar. E isso, eu estava trazendo um ponto que é tão, às vezes pode te derrubar, porque você acha que eu sei tocar, e aquela pessoa que tocava menos que você, tá estudando, e você não, eu tô tocando aqui, ela tá estudando. Daqui a pouco ela tá te superando e você continua achando. E é muito louco. Você que tá há muitos anos empreendendo, tá no direito, a gente vê, você nunca sabe tudo. Cara,
eu amo esse mundo, né, da comunicação, da psicologia, da neurociência. Cara, você estuda. E cada dia você vê, e às vezes coisas assim, dizer um cara no Instagram que, olha, eu sou, caramba, eu nunca ouvi falar dessa pessoa, e você vai. Então, já trazendo, eu gosto muito de trazer os hacks, essas mentalidades, coisas que a gente pega. Puxa, quando você, acho que a pior coisa é você falar, não, isso eu já sou bom. Puta, realmente é uma coisa pra gente se autoavaliar e o tempo inteiro. Porque a gente chega nesse ponto, eu mesmo trabalho com a comunicação há muito tempo, mas vira e mexe, pô, mas eu preciso saber mais, eu quero saber mais, porque quando você fala, não, eu já sou bom, e são metodologias diferentes que aparecem, que enriquecem. Você olha alguém e fala, caramba, pô, tem outra pessoa fazendo um trabalho com uma equipe remota que te dá uma ideia, você fala, caramba, nossa, uma ideia muda tudo pra sua equipe. Então, realmente, legal saber que era esse prazer pra você estar lá, que realmente é você demonstrava que isso transborda pra equipe. Mas, além de tudo isso, eu sei que tem muito uma personalidade empreendedora da Flávia. Você, essas coisas da liderança, mas do novo, de deixa eu testar. Eu vejo você muito mão na massa, assim. Eu conversava com o Eltwer, né? O Eltwer foi meu sócio, um grande amigo, irmão. Infelizmente, não está mais aqui na Bélgica com a gente, mas com certeza olha pra nós, né? Foi um cara que, enfim, não é pra falar, mas com homenagem pra ele aqui, foi um projeto sensacional que ele tava, e a gente até conversava, falava, caramba, meu, que legal como a Flávia tá indo, ela junta a equipe, ela dá o exemplo, ela faz e tem ideia, e isso ensinava a gente também, enquanto empresário, enquanto empreendedor, de fazer, de não ter medo, vamos, tá? E eu sempre costumo falar que eu gosto muito de saber um pouquinho da infância, da história das pessoas. Eu sei que a história fala muito, né? Sei que a gente acaba se emocionando de lembranças que teve. E aí eu queria que você trouxesse que a gente já conheceu uma fada assim, empreendedora que nos inspirou também, se inspirou com as pessoas, com a liderança, com o seu poder de comunicação e principalmente o seu poder de ação. Algo que me impressiona muito é seu poder de ação. Eu falo muito, eu estou no digital aqui, tentando empreender, e eu sei que eu sou um pouco mais analítico, eu vou e eu gosto muito de estudar, então, e você me inspira nessa questão, pô, de começa e não, vamos fazendo, então se posiciona de um jeito, agora não, acho que é melhor mudar, mas fazendo, né, isso me inspira muito. E eu quero ouvir um pouquinho da sua história, da Flávia, como era a Flávia criança, como foi a sua infância, a sua criação, porque a gente traz muito isso aqui, eu vejo quanto a criação, como isso interfere em quem a gente é hoje, né? Então, eu queria conhecer um pouquinho da Flávia criança, como foi tudo, como surgiu desse momento. Ti, você sabe que assim, eu fui a primeira da família, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai. Então, eu sei que fui a primogênita, a primeira neta dos dois lados e tal, né? E assim foi a que a minha irmã nasceu. Então, quando a minha irmã nasceu, eu já tinha quase 6 anos. Então, eu tive ali uma infância, né? Uma primeira infância de muito cuidado, muito mimo. Eu era, né, a Flávia e tal. E eu também fui uma criança, assim, uma adolescente que sempre tive muitas certezas. Por exemplo, uma vez eu tava andando com a minha mãe, eu era muito novinha, porque eu entrei no balé muito cedo, entrei com 6 anos, talvez, no balé, 6 anos. E eu falei pra minha mãe assim, mãe, eu quero ser bailarina de ponta de pé. E fui bailarina de ponta de pé, entrei no balé, aí me formei no balé, são 9 anos para se formar no balé, aí depois entrei na companhia de dança, porque eu me destacava, enfim, aí entrei na companhia de dança, dançava profissionalmente, sabe, sempre tive muita certeza, assim. Quando eu tava, tipo, na 5ª série, na minha época era série, agora mais é ano, né, hoje seria 6º ano, mas na minha época, 5ª série, eu falei, não, eu quero ser advogada. Enfim, e não teve aquela coisa, sabe, eu não sei se isso é maravilhoso ou não, pra mim foi maravilhoso, porque eu fui e fiz, enfim. Mas assim, eu nunca tive aquela coisa, não sei se eu seria advogada, ou dentista, ou arqueóloga, nunca, eu queria ser advogada, e nunca fui assim, não, eu quero prestar concurso, eu quero dar aula, não, eu quero ser advogada, enfim, eu sempre sou, entendeu? E aí, o que é muito legal, meus pais sempre foram muito sensacionais, assim, tipo, meu pai, ele sempre falava assim pra mim, olha, Flávia, a sua energia tem que ser pra você, sabe? Eu não quero, ele falava muito assim, você tem que ser suficiente pra você, para que você não dependa de ninguém e nem que ninguém dependa de você. Isso traz uma clareza de autocuidado, de autossuficiência e por outro lado, porque às vezes as pessoas assim, isso traz uma carga, né? Não, porque eu sempre me senti muito cuidada pelos meus pais. Então não é aquela carga do tipo, se não é,
Eu acho que uma coisa que define muito a minha vida como um todo, assim, é leveza, sabe? Eu prezo muito por ser leve. Tipo, eu quero que o relacionamento com meu marido seja leve, que o meu relacionamento com os meus colaboradores do escritório sejam leves, que o relacionamento com os meus clientes sejam leves, e isso eu acho que vem muito da infância, da forma como meus pais sempre conduziram as coisas. Então, assim, e minha mãe é uma mulher muito forte. Minha mãe eu falo, minha mãe é muito foda, assim. Eu tenho muito, eu admiro demais minha mãe e meu pai. Meu pai, e eles têm essências muito diferentes, assim, sabe? Meu pai é o cara que vai fazer de tudo pra te agradar. Ele tá sempre cantando, ele acorda assoviando. Quando eu durmo na casa deles, né, que a gente agora mora em cidades um pouquinho longe, vira e mexe, a gente dorme na casa dos meus pais. Ele acorda assoviando, e acorda brincando, e ele faz de tudo pra ser agradável. Esse é meu pai. Minha mãe é a pessoa da execução, né? Você falou assim, não, acho que vem muito disso. Minha mãe é a pessoa da execução. Minha mãe faz acontecer e minha mãe faz. Não tem, faz, enfim, entendeu? E ela teria tudo para não ter este perfil, porque ela vem de uma família de 4 irmãos, homens, uma família muito tradicional, então, assim, que tem nuances mais machistas, né, e tal, mas, assim, enfim, então, assim, ela teria tudo para não ser essa pessoa. Mas ela sabe, ela faz e acontece. Teve uma carreira muito brilhante na educação. Ela foi professora, supervisora, coordenadora, diretora de ensino, foi secretária de educação. Agora ela está na secretaria ela já se aposentou e foi chamada para voltar para a secretaria da cultura lá da cidade dela. Então, quer dizer, eu tenho exemplos muito fortes em casa. E uma coisa que eu falo até pro meu marido, e que eu acho que fez muita diferença na minha criação, na forma foi ver uma unidade entre meu pai e minha mãe. Não tinha essa coisa de tipo, mas só conta pro seu pai. Ou senão meu pai, mas só, pai falava mãe, não, sempre houve uma unidade. E vê-los fortes me fez muito forte. Muito forte. Tipo, muitas vezes, assim como qualquer jovem, qualquer criança, você é tentado a fazer coisas não legais, estar com pessoas não legais, né? Ir para ambientes não legais. Mas eu olhava para aquilo e falava, não, tipo, que eu tenho casa, entendeu? Sim. Olha as pessoas que me cuidam. Então, assim, vê-los fortes assim, me fez também tomar decisões muito acertadas. Eu vejo isso, assim, hoje, né? Com a idade, com a clareza, hoje sendo mãe também, eu vejo isso com muita clareza, assim, tipo, vê-los fortes e vê-los nessa unidade me tornou muito forte também. Acho que por isso eu gosto muito de trazer essa questão da criação da infância, porque olha como essas coisas a gente leva pro resto da vida. Sim. E tanto coisas positivas quanto desafios que a gente precisa também, às vezes, se trabalhar, porque os pais não querem, a gente não vê pro manual pra eles. Exato, ainda mais no meu caso, eu fui a primeira de todo, não tinha nem tio e tia pra ver como foi igual. Então, tem muita luz, mas tem som. Exato, mas essas coisas eu gosto muito de trazer pra quem quem tem filhos, ou quem pretende ter, quem tá naquele momento, porque assim, o quanto as linhas da psicologia, até de filosofia, até religiões, trazem essa questão da família, quanto não é numa linha de família tradicional, não, na linha de como quem criou você ali, quando as pessoas são fortes, elas te dão esse o equilíbrio de dar o acolhimento, mas dar a força para você ir para a vida. É exatamente isso mesmo. Que é fazer o que você está falando do seu pai, tenha força, faça, vai. Então vai lá, mas se der alguma coisa, eu tô aqui, sabe? Então quanto isso constrói realmente uma personalidade mais forte. Eu vejo muito isso dentro da psicologia, assim, enquanto com o contato com as pessoas, a gente percebe que essa construção, as pessoas que se tornam mais fortes para a vida, porque tem raiz, quanto essa raiz é importante. E não olhando para isso, eu vejo que não é uma questão de... Porque tem pessoas que estão nos assistindo que não tiveram isso. Exato. Só que isso não é tipo, o que vai determinar isso ou aquilo. Não é sobre isso. Exato. Mas são coisas que influenciam. E tipo, você não teve isso, a questão é como você pode dar e fazer diferente. E olhar, e principal, tem uma linha que fala muito assim desse desenvolvimento familiar, que é a constelação familiar. Tem muita discussão sobre, mas eu particularmente gosto muito de muitos conceitos da constelação. E realmente a constelação, e para até algumas vezes a psicologia, até que os seus pais, eles foram quem eles precisavam ser para você. Então quando você cria esse olhar, porque você está trazendo um olhar de gratidão, e como a gente falou, eles erraram muito, com certeza. E tem pessoas que também tiveram pais mais presentes que os seus e tal, mas tem um olhar do erro.
Então, eu vejo muito nesse processo das pessoas, que é o quanto o olhar e falar, eu tinha os melhores pais que eu poderia ter para mim, para que eu pudesse me desenvolver, inclusive os erros deles fizeram. Mas eu acho lindo isso realmente, né? O quanto você olhar para essa sua. Porque qual que é a analogia que eu faço, assim? Quando você julga seus pais ali, é como se você julgasse a árvore que te deu, que você é o fruto. Verdade. Então, é quase que inconscientemente você fala assim, a minha árvore é podre, ou seja, Sim. e quando você consegue se conectar com isso, independente das dores, das fraquezas, dos erros, essa é a minha árvore, eu tenho orgulho disso, quanto você cresce mais forte para mim quando isso reflete. Algumas pessoas vão conseguir ter essa clareza e conseguir lidar com isso, 50, 60, 70. Outras nunca vão conseguir. Outras vão crescer já forte com isso, mas tudo é a forma como a gente interpreta. É sempre o ângulo que se escolhe olhar. Por isso que eu acho que a escolha, ela a gente faz escolhas todos os dias, né? De todo santo dia. E aí quando você escolhe olhar o copo meio cheio, tudo muda. Tudo muda. Né? Eu escolho olhar, como você disse, meus pais com gratidão. Eu escolho olhar para os desafios com gratidão. Meu, vem, pode vir. Tipo, um grande desafio que eu passei, até tô pulando na cronologia do tempo, mas um grande desafio que eu passei no escritório foi a pandemia. Um grande desafio, assim. Mas eu olhei para aquilo e falei, tá, entendi, bora. E nós crescemos muito na pandemia. A gente vai chegar, né, nesse meio da história, mas assim, olhar com gratidão. E hoje eu sou grata, obrigada, porque me fez olhar para um outro mercado que eu não estava olhando. Abriu um horizonte. Abriu um horizonte gigantesco, me possibilitou trabalhar remotamente, me possibilitou ter um time todo remoto. Hoje eu consigo contratar pessoas para trabalhar comigo pelo talento, pela forma como fazem as coisas, da maneira que está ali condizente com a cultura do escritório e tal, e não necessariamente porque mora perto ou longe do local físico, entende? Então, assim, eu gosto muito de olhar com gratidão, sabe? Pensando até em família e tal, né? Hoje eu tenho a Olivia, minha filhinha, ela vai fazer 7 anos mês que vem. E a gente, todo dia, à noite, a gente tem o nosso ritual, eu, ela e meu marido, e a gente vai agradecer o que hoje, filha? E assim, não é agradecer, eu agradeço, não. Ela fala, eu agradeço o bolo de chocolate que a Denite fez, que é a moça que nos ajuda em casa. Eu agradeço que hoje eu pulei corda, pequenas coisas, sabe? Que é um exercício, inclusive, proposto pela psicologia positiva, algumas vezes da comportamental, exatamente para você treinar o seu cérebro a esse olhar do que a gente tende a só valorizar coisas muito grandes e tal. E aí, só que o cérebro também tem uma tendência muito grande a potencializar as coisas ruins. Exatamente. É um treino, inclusive, que a gente traz para as pessoas, esse que você já está ensinando, né? Desde pequena, para agradecer. Você tá gerando toda uma bioquímica no cérebro dela e o nível 6 com um simples exercício. Então a gente faz isso, e a gente faz isso com ela desde quando ela começou a entender, sabe? Então, meu, e é muito bonitinho ver que ela, de fato, ela é assim. Tipo, ela tá aqui, acontece alguma coisa, ela, obrigada. Ela chega em alguém, uma pessoa que ela nunca viu na vida, assim, ela fala, nossa, que maquiagem linda sua. Claro, ela é uma criança que vê as pequenas coisas. E eu falo, cara, que foda isso. Tipo, bom trabalho, sabe? E eu acompanho vocês nas redes sociais, sim, eu realmente acho fantástico a forma como vocês conduzem, a forma como você e o Thiago, como um casal também, tipo, mais próximo aí, lá no escritório, e ver como vocês se tratam, como vocês lidam com a vida. Eu acho que mais a gente vai chegar nesse momento aí, que realmente vocês são um exemplo para mim nisso também, nesse processo do que eu penso de relacionamento, que eu espero. Mas até voltando muito lá, né, na cronologia, porque você trouxe a questão dos pais que te ajudaram a ter essa força, ao mesmo tempo essa leveza, que eu acho que eu também acho que tem muito para mim como um propósito de vida, transformar a vida das pessoas mais leve. A coisa de vendas, né, de comunicação. Puxa, eu vivi muito com essa pressão da tem que vender, tem que vender, tão ruim. Então eu acredito que quando você tem técnica, quando eu vou dar um treinamento, eu penso nisso. Como eu posso transformar a vida do empreendedor, do dono da empresa, de um vendedor mais leve, com técnica, você fazer isso mais leve. Então é algo que também eu acredito que a vida pode ser mais leve. E essa sua
E isso que você traz, isso acaba que reverbera e transborda, né? Por que deu tão certo no treinamento que você trouxe no escritório? Porque acreditamos, compartilhamos disso. Sim. Tem que ser leve, tem que ser leve. E, repito, fez com maestria, assim, porque é isso, né? Método e técnica torna tudo mais leve. Você sabe como é que você vai sair do ponto A e vai chegar no ponto B. Vou receber, não vou, mas eu vou saber como lidar. Exato. E aí você teve essa infância aí. Aí falamos de primeira infância, né? E aí, beleza. Primeira infância, então, foi isso. Eu fui muito, por ter sido a primogênita, então tive muita atenção na primeira infância. Então, eu tenho memórias de muito carinho, de muito cuidado, não só dos meus pais, dos meus tios, dos meus avós, enfim. Aí, quando eu estava lá dos 6 para 7, eu entrei no balé. Então, foi muito marcado pelo balé mesmo. E eu fazia numa instituição muito tradicional, lá em São Caetano, na Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Então, era um negócio, tinha prova teórica, tinha a prova de sala com uma banca de professores olhando e tal. Então, assim, rolava um negócio de muita disciplina e de levar muito a sério mesmo, né? Porque tinha prova que nem na escola. Então, tinha 4 provas no ano, né? As provas primeiro bimestre, segundo, terceiro e quarto, tinha lá a parte teórica, então era levado muito a sério. E eu tinha, como eu gostava muito, então eu às vezes era chamada para dançar com outras turmas, então eu vivia e respirava uma letra. Esse ponto, né, da disciplina, de você gostar, se dedicar, era chamada, provavelmente as pessoas falavam que você tinha o dom para dança. Qual é a sua visão de dom? Eu digo que você mais gosta e você menos gosta. Que você tem mais afinidade ou não, mas o resto é sangue, suor e lágrimas aí. Eu gosto muito, porque é a minha visão também. Eu gosto até o Cortella fala, né, quando o pessoal às vezes tem a intenção de elogiar. Nossa, você tem dom da oratória. Eu falo, dom? Dou aula há 40 anos, já vi mais de 10 mil livros e não sei quantas mil palestras e tal. E eu acho que as pessoas às vezes têm essa pegada de, nossa, Flávia, você fala tão bem, nossa, dança, ela tem dom pra dança. E só que eu falo, ninguém vê o bastidor. E o bastidor é um bastidor assim, o balé é muito louco, porque assim, eu olho pro balé, eu falo, nossa, foi muito foda o balé na minha vida, mas foda de maravilhoso. Sim. Porém, tem meninas que fizeram balé comigo, que são contemporâneas, e falam, minha filha nunca vai fazer balé. Que louco. Que a gente fala do olhar. Como olhar. Exato. Eu costumo falar que dom é algo que você gosta tanto de fazer que pra você não tem peso e querer se desenvolver em buscar. Por isso, a música pra mim é muito nessa linha também, sabe? Pra mim não é peso, ficar posturando os dedos. Igual pra mim, né? Perder minha irmã também foi bailarina. Você sabe. Perdi o punho, as bolhas sangrando. E mais que isso, assim, porque o que rola? O balé é palco. Então, no palco tem quem tá na frente, tem quem tá atrás, né? Tem, enfim. Então, assim, são muitas. Por isso que eu falo, a gente conversa muito sobre isso com relação à Olivia. Tem algumas coisas que só o esporte e só a arte vão fazer por você. Tipo, o balé me preparou para lidar com frustração. Assim como outras coisas, mas enfim, falando agora de balé, né? Sim. Me preparou para lidar com frustração, porque teve coreografia que eu queria estar na frente, mas eu estava atrás. Teve prova que eu queria ter tirado 10 e eu tirei 7. Né? Então, assim, ter lidado com essa frustração, tipo, é quase como um treino para a vida real, né? Você saber que, se você não ensaiar, você vai chegar lá e não vai rolar. Você vai errar a coreografia, você passa vergonha na frente dos outros. A vida é essa. Se você não se preparar, ou você vai ficar o tempo inteiro na coxinha, ou então você vai fazer mal feito. E vai ter uma vidinha, então, assim, é uma preparação para a vida. Ainda não vai chegar para você, vai falar assim, você tá sendo China. Não, então vamos te ajudar aqui. Não vai assim. Não é assim. Não é. Realmente, muitas que são da arte, do esporte, tem muito. E o balé junta os dois, né? Exato. É a coisa do corpo ali, do esporte, sempre tem que estar muito bem preparado fisicamente. E a arte, coisa da E o emocional, sabe? Porque, por exemplo, fazendo um paralelo entre minha filha. Minha filha, ela começou a fazer balé
na mesma escola. Como é uma fundação das artes, então os professores acabam são os mesmos. As professoras, então foi muito legal. E ela, a primeira apresentação de balé dela, ela tinha 3 anos e meio. E o teatro lá de São Caetano, um teatrão que, sei lá, dá pra talvez umas 1.200 pessoas, tem muita noção, mas acho que deve ter isso. E ela foi dançou bonitinha, né? Aí na hora que ela chorei. Aí na hora que eu me encontrei com ela, eu falei, filhinha, que linda e tal. Me conta, o que você sentiu? Ela falou assim, mamãe, eu senti medo, mas eu respirei fundo e fiz o que tinha que fazer. Fala uma coisa da criança de 3 anos, entendeu? Então, assim, é um emocional também que você tem que lidar, né? Tem que ter uma inteligência emocional de olhar, fazer o que tem que fazer, né? Então, quantas e quantas vezes na vida a gente tem que fazer isso, né? Você não quer, você às vezes está ali e foi sopetão, não está necessariamente preparado, e você tem que respirar fundo, fazer o que tem que fazer. Isso é gigantesco, né? Porque a gente trabalha em inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Do que você entender a emoção que está passando ali e falar, mas o que eu quero fazer? Como que eu lido com essa emoção para ter um resultado que eu quero? Para lidar com essa situação da melhor forma possível. É isso. Estou com medo, o que eu fiz? Eu respirei e fui fazer o que eu fazer. É outro pra nós, né? Adulto, vai dando uma reunião, uma palestra, quantas vezes você... Quantas e quantas pessoas, né, não deixam de fazer por medo, né? Tipo, ao invés de respirar fundo e fazer o que tem que fazer, simplesmente não faz. Sim. Quanta gente, né, não toma uma decisão de conversar com alguém, falando de relacionamento, né, de ir lá e fazer um trabalho, ou empreender, porque tem medo. Né? Então, eu tive aqui também a Patrícia Fraga, que é uma grande amiga também, empreendedora e tal. E ela falava, Thiago, eu percebi hoje na minha vida que os maiores problemas que eu enfrento e enfrentei foram de conversas difíceis que eu evitei de ter. Que vem muito, e pra mim, nossa, é verdade, né? A pessoa por medo, nossa, deixa. Conversa. Pode emocionalmente, isso por medo, por não falar assim. Vou respirar e vou fazer o que tem que ser feito. Vou chamar minha esposa pra conversar, meu amigo, minha amiga, meu chefe, enfim. E aí vai postergando e a coisa vai piorando, né? Fala de neve. Fala de neve por falta dessa maturidade. Ué? Ensina com 3 anos. Mas é muito bonitinho. E aí, então, a minha infância e adolescência foi isso. Foi muito pautada no balé. E é o que você falou, o bastidor. Tipo, eu lembro que teve uma época que eu fazia prova, e a prova eram todas as professoras da escola de dança ficavam sentadas assim, e a gente faz balé, né? Barra, centro, diagonal, beleza. E aí eu me lembro de chegar com um determinado momento das provas e eu chorava. E eu chorava, tipo, depois no finzinho ali, eu sempre me chorava, sabe, de estresse, não sei, mas eu chorava. Aí teve um dia, por isso que eu falo, teve um dia que eu desci, né, e aí minha mãe falou assim, ó, a mãe da Flavinha falou que você só tira nota boa porque você chora no final. Ela falou assim, não quero mais saber de você chorar. Aí eu olhei pra ela e falei, tá bom, nunca mais chorei. A pessoa já fez isso, não é tola. Mas é isso, porque assim, eu sempre tirei notas muito boas no balé, graças a Deus. E aí, sempre tem, né, aquela coisa. E aí meu mãe só deu, mãe da fulana falou, você tá tirando nota boa porque você chora. Eu não vou mais ouvir isso. Ok. Entendi, dá otário. Aí eu não chorei mais. Mas você vê, é o bastidor, é o te preparar pra vida, é você saber, inclusive o que os outros vão falar de você. Enfim, é um quebra-cabeça, né, gente? Depois você vai entendendo, assim, porque você concorda que hoje que eu produzo conteúdo pra internet, tem muito a ver com isso, né? Claro que em proporções maiores, porque mais gente vive na internet do que a mãe da fulana e tal, mas é isso, é um preparo pra vida real. Não vai ter o hate, alguém vai falar assim, mas certeza que ela é de família não sei o quê. Certeza que ela tá fazendo porque ela conhece isso aqui. Outro dia, né, eu coloquei um corte de um podcast que eu participei. E aí tem, que nem aqui, estamos aqui com 3 câmeras, né? Tem uma câmera que pega só eu, uma câmera que pega nós dois, uma pega só você. Então eu peguei um corte onde tô só eu aparecendo. Aí no comentário. E agora na internet virou moda podcast que você fala pra parede. Os podcasts Entendeu? Ai, gente, então assim, faz parte do jogo. E aí, claro, aí você fala assim, como você entender administrar isso? Porque
só que tá falando disso, né? Eu tô falando muito mais dela do que de você. Sim. Só que pra você tomar essa consciência, ficar tranquilo, isso mesmo, só pegar, nossa, mas como? E outra pessoa poderia falar, nossa, eu fui lá fazer, vai pegar, mas isso é uma vez que eu falo assim, sem ela fazendo um monte de coisa, normalmente a pessoa tá falando nada dela, ali frustrada, e aí ela falando essas coisas. Assim, esse treino pra vida, tudo, eu costumo falar até pro processo terapêutico, né? Tudo pode servir para você como processo terapêutico, se a gente olhar da visão de desenvolvimento, de trabalhar traumas, porque, pô, às vezes uma conversa que a gente tá tendo muda uma visão, uma crença que você tinha, muda uma forma de ver a vida, um livro que você lê, um filme, mas desde que você esteja aberto para isso. Eu vejo quantas pessoas cada vez mais se limitam, porque a gente vai falando você vivenciar coisas diferentes. Eu gosto muito do Murilo Gun, né? Um cara que ele fala de criatividade, você tá numa vibe mais até espiritual, tá? Mas ele fala muito dessas vivências, quando você cresce. Pra mim isso é tão rico. A programação neurolinguística, a PNL, a gente também fala muito disso, de ampliação de mapa. Quanto mais experiências diferentes você vive, mais você vai criando um repertório da sua vida e conseguindo lidar cada vez mais com as coisas, você vai aprendendo, mas seu cérebro fica melhor em aprender, em desenvolver. Eu vejo as pessoas hoje, geralmente as pessoas que eu admiro e que eu vejo que se envolvem têm uma tendência que é exatamente essa, de fazer muitas coisas. Então faz balé, vou buscar empreendedorismo, aprendo sobre comunicação e tal, e eu gosto disso, eu também busco isso, porque às vezes a música me ajuda na forma que eu lido com uma pessoa, não é empresa. Eu gosto de aprender coisa nova, então aprender a cozinhar, gosto de dançar também, então coisas que você vai fazendo, eu vejo quantas pessoas que parecem que estão vegetando a pessoa, tipo, faz o trabalhozinho dela lá, mais ou menos. Chega 5 da tarde, cai a caneta. Já não busca ver um tipo diferente, tá assim com as mesmas pessoas. O quanto você está com pessoas diferentes, transformam, né? Então, as pessoas têm a tendência de hoje, uma Flávia, nossa, tá no digital, tá com grandes pessoas digital, nossa, tem empresas, tem clientes, tal. Mas olha a construção de tudo isso. Pra mim é muito nisso. Tem um discurso do Steve Jobs que eu acho muito legal, que ele deu uma vez pros alunos de Stanford, que ele fala sobre ligar pontos. Que é fantástico, esse discurso muito conhecido, né? Que ele fala que, né, às vezes da vida você não tem a clareza das coisas, mas você vai fazendo o que ele diz, né? De você, quando ele entrou na faculdade, ele ficou alguns meses, depois ele decidiu sair da faculdade, mas ele não abandonou totalmente, ele ficou morando lá meio clandestino e tal, e ele se inscreveu no curso de caligrafia. E ele falou que não sabia por quê, mas ele gostava de letras e aquilo era legal pra ele. Fala, depois de 10 anos, quando ele criou o primeiro Mac, ele fala, por isso que eu tinha, né, o sistema tinha tantas letras, tantos tipos de letras, tantas fontes, porque eu tinha estudado caligrafia há 10 anos antes. E aí, às vezes, você não sabe, você não liga o ponto ali na hora. Mas como talvez a sua mãe chega e falando assim, fulaninha tá falando de besteira, eu não quero mais isso. E reflete hoje a forma como você lida com as câmeras com empreendedorismo digital. Sim. Né? Então, que legal essa coisa. Realmente, a arte, o esporte, como contribui para a formação. Mas aí a Flávia, enfim, se destacou no balé, eu sei que você se tornou professora depois, né? Na verdade, eu era bailarina profissional. A gente tinha uma companhia de dança na época, e aí a gente dançava representando a cidade. Então, eu ia para festivais e tal, sempre representando a cidade. Eu dançava profissionalmente. Dei aula também para crianças, mas foi ali um período... Porque o que aconteceu? Como eu tive muita certeza sempre, eu entrei na faculdade muito cedo também. Com 17 anos, eu entrei na faculdade de Direito. Então, o meu início de faculdade, eu tava na companhia de dança. Então, eu ia pra faculdade pela manhã, entrava na companhia de dança, tinha que sair às 1h da tarde e ficava até as 19h. Isso todos os dias. E aí, tinha os dias que a gente ia pra academia pra fazer... preparo físico mesmo, né? Porque era realmente muito puxado. E a nossa companhia tinha uma pegada... Tinha balé clássico, fundamentalmente, porém era muito também balé moderno. Então tinha muito corpo mesmo. Assim, né? E assim foi até os meus 19 anos. Eu tinha 19 anos, eu estava ali 17, 18, 19, estava ali no terceiro ano da faculdade, indo para o terceiro ano. Eu falei, tá na hora
estou muito velha para ser uma estudante de direito que faz balé, uma bailarina que faz direito, vou ter que decidir. E coincidiu que eu estava um dia numa aula de chão. Aula de chão é quando a gente faz alongamento e tal no chão, né? Tava lá com a coordenadora da companhia e tal, me alongando, fim de ano já. Ela virou para mim e falou assim: Flávio, o meu cunhado, ele é advogado, tem um escritório aqui em São Caetano, e ele tá precisando de estagiário, lembrei de você. Porque agora, entre uma temporada e outra, porque nós estávamos ensaiando para a próxima temporada que queria estrear em maio do ano subsequente. Por que você não vai lá e conversa com ele? E tá, fui. E adorei. Tipo, olhei pra ti e falei, meu, é isso mesmo. É isso mesmo, sim. Só que aí nesse meio tempo, um outro marido de uma bailarina também me chamou para trabalhar com ele. E aí eu fui para lá, mas este primeiro doutorzão, o doutorzão até, o doutorzão, ele tinha um escritório que é muito parecido com o meu modelo de negócios, que é, eu sou o departamento jurídico das empresas que me contratam, então eu tenho um modelo de recorrência, né? Os clientes me pagam todos os meses. E nesse outro escritório era um previdenciário, então era para lidar diretamente com o público final, era outra pegada, outra coisa, né, que são modelos de negócio completamente distintos. E aí eu fui pro doutorzão, aí o outro me chamou, aí o doutorzão me chamou de volta e falou assim, claro, vou te botar leilão. Vai te pagar lá, eu vou te pagar mais aqui. E aí eu fiquei com o doutorzão, né, o doutor Erevaldo, fiquei um ano lá. Aí aconteceu o seguinte, eu tava ali com os meus 20 anos, indo para aí eu tava indo pro quarto, aí fiz um ano de estágio, beleza, no final do quarto ano, um tio meu que trabalhava numa empresa, virou pra mim e falou assim, Flávia, o dono da empresa, ele tá se separando. Será que não rola de vocês escritório, né, de fazerem a separação? Aí eu olhei pra aquilo e falei, eu vou fazer esse negócio. Aí eu conversei com um colega que era advogado, devidamente inscrito na OAB e tal. Falei, preciso de você aqui comigo pra supervisionar, pra assinar, beleza? Bora. Aí eu peguei e fiz tudo. Fiz a separação e tal. À época, era tudo presencial. Eu tive mais de 20 anos, mesmo. À época era tudo presencial. Então a gente foi ao fórum, né, pra fazer a homologação presencial da separação e tal. E neste momento, que estávamos no fórum, esse dono de empresa virou pra mim e falou assim, Flávia, na minha empresa, eu tenho muito cheque, duplicata, nota promissória que não foram pagos. Você faz esse tipo de cobrança? E era o que eu fazia quase que unicamente que estágio privado. Aí eu falei, faço. Aí ele, puxa vida, será que você não podia ir lá na empresa pra ver isso? Eu falei, com certeza. Ele, quando que a gente pode marcar? Eu falei, hoje. A gente sai daqui e vai pra lá. E assim fomos pra lá. Aí ele me trouxe 3 caixas de arquivo morto, sabe? Aquelas caixinhas repletas de cheque, nota promissória e duplicar. Quem tá assistindo aí que não conhece, coloca no Google caixa de arquivo morto. Apareceu umas caixinhas de papelão, plástico. Exato. E aí eu olhei pra aquilo e falei, nossa. Só que olha só que interessante, né? Eu sempre fui inconformada com uma ideia que vem dentro de nós, na faculdade de Direito, né, que o sistema acaba vendendo, que só haverá estabilidade através de concurso público. Eu sempre fui muito inconformada com isso. Para mim, eu queria advogar e queria estabilidade financeira através da minha advocacia. Sempre quis. Quando a gente falou, eu tinha 20 anos. Então, quando você pensa, e aí eu acho que é quase unânime entre os colegas, quando você pensa em cobrança, como é que é a mente do advogado? A cobrança, eu cobro e recebo no êxito uma porcentagem de quanto o cliente receber. Só que eu olhei para aquilo e eu vi algumas coisas para essa situação. Eu vi que tinha ali muitos títulos de crédito a serem cobrados. Eu vi uma empresa que certamente teria outras coisas que poderia precisar no dia a dia. Então quando eu recebi aquilo, eu planilhei tudo bonitinho, eu fiz uma apresentação em PowerPoint e tal, mas o que eu quis vender para o dono da empresa, Alexandre, eu quis vender para o Alexandre foi, você precisa de mim todos os meses.
Então, eu vou fazer essas cobranças aqui. Se você precisar de contatos, eu vou fazer para você. Eu vou ser o seu departamento jurídico. E para isso, ele me pagaria todos os meses. E eu me lembro até hoje que quando... Eu acho que eu sou muito intensa, sou muito apaixonada no que eu faço. Eu sou assim. Então, eu acho que ele viu isso na minha apresentação. E eu vi o olho dele brilhar. E eu me lembro até hoje, Thiago. Eu cheguei pensando que eu recebia, meio X no escritório, eu ia cobrar dele X, e aí quando eu vi que ele tava muito empolgado comigo, eu meti 3X. Aí ele, tá bom, quanto fica? Eu, olha, por mês e tal, 3X. Aí, fechado. Foi o trato mais rápido que eu fechei na vida. Hoje eu penso, tá barato. Hoje eu penso, tá barato. Mas, o que aconteceu? Esse cliente ficou comigo durante 13 anos. 13 anos de recorrência, me pagando ali todos os meses. Então, hoje, eu fico muito essa bandeira. Eu tenho mentorados, advogados, que falam, você tem que ir atrás de um modelo de negócio que faça sentido para você. Você quer ter estabilidade? É cliente que te paga todo mês. É qualquer cliente que vai pagar todo mês? Não, não é qualquer cliente. É qualquer tipo de serviço? Não, não é qualquer tipo de serviço. Mas existe o cliente, existe o serviço, existe a metodologia para você chegar nesse lugar e ter esse tipo de remuneração. E foi assim, essa foi a minha transição, né? Sair do ballet e ir para advocacia / empreendedorismo. Isso tudo aconteceu, eu ainda estava no 5º ano da faculdade. Então, durante um ano inteiro, esse advogado recebia de tudo que eu recebia para assinar e para supervisionar, entendeu? Então, assim, o meu primeiro cliente de recorrência, eu fechei no 5º ano da faculdade, entendeu? E assim, então você, estudante de direito, tá aí, ó, vacilando, você tem um cliente aí pra chamar de ciência. Entendeu? Mas e foi assim que começou. Então, assim, eu nunca fiz um ano de estágio, eu nunca tive carteira de trabalho, por exemplo. Eu sempre empreendi, eu empreendo desde sempre na vida, entendeu? Eu não tenho carteira de trabalho, eu fiz estágio durante esse um ano e depois minha empresa, desde sempre meu escritório. E aí comecei eu sozinha, né, eu presa, no quartinho do fundo da casa dos meus pais. Então, no quartinho, sabe onde fica a lavanderia? Assim? Então, tinha lá a máquina de lavar roupa, tinha o tanque, tinha a tábua de passar, as pilhas de roupa, né? E a minha escrivaninha ali para atender o cliente. E assim foi, e assim começou. Por isso que eu falo, é muito sobre, o que a gente estava falando, que você falou brilhantemente antes da gente começar, que tudo é a forma como você pensa. Toda a mentalidade. Porque se eu tivesse começado, mas eu não posso. Primeiro que eu não teria nem feito a separação. Mas é por causa da OAB. Mas eu fiz uma parceria com um advogado devidamente inscrito na OAB, que assinou pra mim, todo direito, supervisionou tudo dentro do... eu não tenho, imagina, eu vou pegar a empresa lá, vai atrás, sabe? Vai atrás, busca informação, se desenvolva. Mas eu não sei fazer tributário. Busca o parceiro em direito tributário. O que eu acho mais louco, eu acho que a coisa que mais limita a gente tá falando sobre isso é o medo. Como o medo limita, e geralmente são criações. Eu costumo brincar quando eu tô falando até de criatividade, assim, treinamento e tal. Se você acha uma pessoa criativa, geralmente a maioria não se acha. Geralmente ali, uns 60% da turma acha que não é criativo. Eu falo, não sou criativo e tal. Aí você começa a perguntar, imagina você, um dia, seu marido, sua esposa, marca com você um jantar lá na sexta-feira, e aí marca 8 horas, e você tá esperando, e se 8 horas não aparece, e aí você manda mensagem nada, você liga caixa postal, que começa a passar na sua cabeça? A gente habilita a pessoa, né? Você fala assim, eu vou atrás desse filho da mãe, fazer alguma coisa, eu vou ficar preocupado, deve ter acontecido alguma coisa, não vou. Porque olha quantas coisas sua mente cria. Nossa mente é extremamente criativa. E a questão é para como você direciona essa criatividade. E o medo nada mais é do que uma criação. Inclusive é fantástico, porque ele analisa coisas que a gente já viveu e fala, opa, não vai por aí. Porém, você começa a criar toda uma situação. E eu gosto muito de olhar pelo preço e falar assim, tá, qual que é a pior coisa que pode acontecer? Faça a mesma coisa. Qual que é a pior coisa? Eu consigo lidar? Tipo, daí você começa a lidar, você não vai morrer, você não vai... Tipo, beleza, e se eu pegar esse cliente, qual que é a pior coisa que pode acontecer? Talvez eu começar a fazer o serviço, a separação. Fazer alguma coisa lá que ele não curta e não me contrate mais.
Que já pensou, nem tinha. Eu nem tinha esse peixe antes. Tipo, talvez ele não gostar, e aí talvez esse meu amigo que supervisionou fica bravo comigo com alguma coisa que eu tenha feito errado, ou tem que corrigir muito, ou eu devo dar um empenho. Tá, olha tudo isso. Tudo reversível, né? Tudo totalmente. E a grande maioria das coisas é assim. Lógico, existem coisas mais complexas. Claro. Mas eu diria que acho que 90% das coisas que a gente fica se preocupando durante o dia e tal, de, eu vou, eu não vou. Desde coisas simples, um flerte, eu vou lá falar com a pessoa ou não. Tipo, quantas pessoas deixaram de se relacionar? Às vezes acontece, né? Dizendo, se você conhecer uma pessoa, você vai conversar depois de anos, nossa, eu era apaixonada por você, era apaixonado por você. Olha, você não falou, né? Eu poderia ter rolado, mas por medo e insegurança dos dois, rolou emprego. Tipo, eu fico pensando assim, e a gente olha pra uma história, porque, Paulo, hoje eu trabalhei muito isso, tenho muito mais de me jogar, de falar, de olhar pra esse lado, qual que é a progresso que pode acontecer? Né? Eu vejo que a gente paga por isso, no empreendedorismo, eu vejo, por exemplo, trabalho bastante tempo no mercado imobiliário, eu vejo amigos que estão muito bem financeiramente, assim, e que eu vendi até mais na época. Então eu falo, poxa, isso que não era porque eu queria, não era o que fazia brilhar o olho. Então, talvez eu desenvolvi um trabalho numa empresa, até depois do falecimento do Elton e tal, fiquei assim, aí eu fui trabalhar numa empresa, na área de treinamento, e, pô, eu gostava da empresa legal, só que, sabe quando você, o empreendedorismo tem essa coisa de você, tá um por dia, você tá buscando e criando, desenvolvendo, e na empresa eu me sentia meio limitado ali, parece que a coisa vai fazendo uns pouquinhos, aquela coisa... E aí eu cheguei pra diretor lá, quando eu pedi pra sair assim, falei, antigamente, eu trabalhava por conta, tinha minha empresa e eu era feliz o mês inteiro. E algumas vezes no final do mês, a conta não batia, dava uma tristeza. Aqui eu tô batendo, eu tô ganhando bem, só que eu tô feliz só no dia que eu recebo, tipo, o restante não... Coiseado, hein? Eu falei, eu não quero mais isso pra mim. Então, e foi louco, porque logo depois que eu fiz isso, fiz tudo planejado, tudo me organizei. Você tem que ter bastante responsabilidade. Eu fiz todo um planejamento de como eu ia voltar a estudar inglês sozinho, depois da partida do Elton e tal, o que eu ia voltar a fazer, ter uma grana e tal, e aí, né, pedi pra sair, veio a pandemia. Tive que me reinventar de novo. Mas olha, tudo isso, eu fui me tornando melhor, eu fui me desenvolvendo, tenho menos medos. E aí você lida com medo, e você fala, vou morrer. Não, vai criando um esforço. Daqui, não, é que falando do chão passa. Eu consigo lidar com esse negócio, hein? E você vai, vejo essa coisa, uma das coisas que mais desafiadoras para as pessoas, das coisas de comunicação, né? Tipo, falar em público e tal, que acho que hoje a gente tá longe de ter essa tranquilidade, mas eu lembro, pra mim, pelo menos não era assim. Eu acredito que até pela coisa do ballet, de ter dado aula, talvez tenha até saber como nasceu essa coisa de comunicação. Mas eu era extremamente envergonhado. Eu já falei várias vezes aqui, então, tipo, eu era daquela criança que na escola eu sentava no meio, né? Não era bagunceiro nem nerd. Eu só não queria ser visto. Não tinha nem uma palavra bullying, mas era o que eu sofria. Eu só não queria que ninguém me visse para me zoar, sabe? Então, isso eu fui desenvolver, mas foi muito nessa. O meu primeiro emprego foi panfleteiro. Qual que foi? O que eu comecei a desafiar? Pô, se hoje entregar panfleto não dá, né? Vida. Vou conversar com as pessoas. Vai lá na loja e tal. Começaram a falar de mim. O menino entregou um panfleto e tal. O cara me chamou pra vender. Então você vê quando você enfrenta os medos, o quanto você vai ganhando força, musculatura, que é o que eu falo de repertório, né? Experiências diferentes. Você vai ganhando musculatura pra vida. E as coisas, você vai conseguindo lidar cada vez com desafios maiores. Só que tem pessoas que se limitaram naquele primeiro medo. Por exemplo, eu tava lá entregando panfleto, até hoje. Que legal, eu sabia que você tinha passado por isso. Sim, tipo, e foi um primeiro passo ali. Tanto que eu falo, a galera sente falta da escola, não sinto nenhuma. Horrível. Porém, da faculdade, aí eu já tava assim, aí eu conhecia todo mundo, aí eu já era, me sentia popular. Então, pra mim, eu quase fiquei depressão quando eu vim à faculdade. Sério? Porque a hora das festas eu tava com todo mundo, eu gostava do curso, então eu gostava da festa, eu gostava de estar com a galera, eu gostava de pular psicologia. Que legal. E aí, eu amei a faculdade, assim, mas porque eu já tinha enfrentado medos e aos poucos me desenvolvendo. Então, quanto cada medida que você vai enfrentando, isso até a gente olha hoje pelo âmbito da neurociência. É exatamente isso, desenvolver repertório comportamental.
Você enfrentar pequenos medos vai te dando musculatura para você enfrentar cada vez mais. A pessoa te fala em público. Pô, às vezes a gente vai trabalhar com a pessoa não consegue falar em público. Você vai jogar para dar uma palestra. 3.000 pessoas, vai. Qual que é o repertório comportamental? Ela começar a conversar com o caixa do supermercado, com, sei lá, o porteiro que atende ela, um colega de trabalho que não conhece, ambiente simples, como uma pessoa começou a se desenvolver. Agora começa a conversar com um grupo no seu trabalho, sabe? Mas o quanto algumas pessoas ficam limitadas no resto da vida por esse medo que toma controle, né? Mas sabe que você tá falando isso e eu tô linkando aqui com uma coisa que eu também falo muito com a minha audiência, com meus alunos, que é a intencionalidade. Olha, eu estava um dia, eu fiz chance pra mim. Não é isso. Não é, porque que nem você tá falando assim, o exercício é falar aqui, falar ali, falar ali. Mas você, às vezes, todo dia fala, que você não tem a intenção de. E, portanto, você não está presente porque você está aprendendo naquele momento. Então, olha que interessante. Todo mundo certamente conversa com caixa do supermercado, com as pessoas do trabalho, só que não tem a intenção de estar melhorando em que peças serem coisas ali corriqueiras e do dia a dia. Então, assim, acho que ter a disposição. Beleza, estou disposto a, mas agora eu vou para a vida com intenção. Eu tenho intenção de melhorar, eu tenho intenção de me tornar um melhor orador, eu tenho intenção de estar com um corpo melhor, né? Eu fiz até, o Thiago tá comentando aqui, eu fiz esses dias um videozinho, que é assim, eu faço academia num lugar que é de funcional e tal, né? E aí, eu vou contar essa história, vai que a minha academia Você já postou? Então tá bom. E aí, enquanto o professor tá passando os exercícios, como sempre, eu fico doida. Como sempre vai mexer no celular aqui, assim, né? Aquele jeito, sabe? Sem postura, sem nada. Aí pode fazer o exercício. Aí, olha que tem ainda esse detalhe que eu ainda não tinha nem posto lá. Geralmente os tempos são assim, 35 segundos por 10 de descanso, por exemplo. E aí, quando dá 10 segundos da execução começa a tocar uma sireninha. São 10, até finalizar. O povo para na primeira. Ou seja, de 35 segundos, você deixou de fazer um terço do exercício. Entende? Então, assim, a pessoa vai e... A pessoa acha que tá enganando o professor, né? Mas o professor tá treinando todo dia lá. Entendeu? Aí você tá pensando, você já saiu de casa, você já se vestiu, agora tá frio, né? Você tá no frio, na academia, faz direito. Faça com intenção. Fala pro seu corpo, então aqui vou ficar melhor. Sério, eu faço isso, eu me enganei muito, assim, eu começo a fazer academia e tal, eu falo, que maravilhoso saber, e isso até foi uma grande amiga, que é a Refornari, ela também fala de metodologia, assim, ela é demais. E aí ela tava falando um dia, ela falou assim, você tem que, tudo que você for fazer, você tem que mentalizar aquilo, tipo, estar presente ali. Então eu sei que tô treinando, por exemplo, eu falo, que maravilhoso saber que eu tô treinando, tô ficando mais bonita, mais produtiva, e meu corpo vai ficar melhor para frente. Sério, é uma frase que eu falo todas as vezes que eu tô treinando, porque é estar presente, ser intencional. Eu não tô aqui falando com você porque, eu tô aqui com você, sabe? 100% me preparando. Viajou, local, reservou, pra isso mesmo vai chegar aqui. Não faz sentido eu estar aqui com você, com o celular aqui do lado, e enquanto você me pergunta, eu tô, não faz. E a doença que hoje, né, essa vida maluca, as pessoas não tomam consciência dessa importância. Essa intencionalidade pra mim é muito isso, porque é como o seu corpo se comunica com o seu cérebro. Até não sei se a gente fala muito, né, dos processamentos bottom-up e up-down, que é essa coisa do o quanto o seu corpo está mandando a mensagem para o seu cérebro e vice-versa. Também seus pensamentos estão mandando mensagem para o seu corpo. Então, as pessoas pensam muito, inclusive, uma crise de ansiedade, por exemplo. Alguns exercícios para você trabalhar é a respiração. O que você está fazendo? Você tá, lógico que esse processamento está o tempo inteiro, a informação indo e voltando. Mas você começa a trabalhar a sua respiração de uma forma mais tranquila, mais profunda, mais diafragmática, porque você faz o quê? Imagina você tá de cara com um leão, como você está sendo aqui. Seu corpo inteiro já se prepara para lutar, para fugir, aquela, né, coisa da luta ou fuga ali, que o seu cérebro está preparado para aquilo. Então, o coração começa a bombear sangue mais rápido para o seu corpo, solta um pílula de lata, enfim, é toda uma preparação. O processo de ansiedade, até síndrome do pânico, é quase como se o seu cérebro estivesse recebendo uma mensagem, você vai morrer, é algo muito ruim acontecendo. Quando você começa a respirar profundamente, você está usando o seu corpo para mandar uma mensagem pro seu cérebro de calma, tá tudo bem.
Então, um exercício. E essa intencionalidade, trabalhava muito, desenvolver um trabalho com os educadores, né? Pessoas que estavam se desenvolvendo enquanto educadores para ministrar treinamentos. E eu falava muito sobre essa questão da fisiologia. O quanto é diferente. Então, uma coisa é você entrar, vai dar um treinamento, oi gente, bom dia. Então, ela fala, cara, o seu corpo tem que entrar. Eu lembro que eu recebi até um feedback no treinamento que estava dando, inclusive nesse lugar, que o rapaz tinha me conhecido na empresa, lá e tal, uns dias antes, quando eu fui desenvolver alguma escola de educadores, então ele trabalhava na empresa. E aí eu conheci ele, oi, tudo bem e tal, não sei o quê. E aí, eu antes de começar a escola, eu ministrei um treinamento para a equipe interna. Até para retomar algumas coisas que eles trabalhavam lá, que precisavam me preparar e tal. Eu ministrei um treinamento. Depois ele veio e falou, caramba, Ticão, cara, ele falou, meu, você tava, eu te conheci no dia anterior, tudo quietinho, você parece um leão quando você entra. E eu parei e falei, caralho, mas é louco a intencionalidade. É intencional, tipo, minha fisiologia, meu corpo, minha forma de falar. Eu trabalho às vezes empreendedor, por exemplo, empresário. Fico maluco a pessoa entrar numa reunião de negócio que ela não teve essa mentalização de como vai ser. Você pega o Michael Phelps da vida. O cara, ele mentalizava, ele sabia quantas passadas ele ia estar. Antes de entrar na piscina, ele estava mentalizando como ele ia pular, qual o braço que ele vai primeiro, como vai ser o giro. E aí a pessoa entra numa reunião que ela não tem um roteiro, uma ideia de caminho que ela vai seguir nessa reunião, não tem um objetivo claro da reunião, que é essa intencionalidade. O seu corpo tá ali. Não é só uma mensagem que passa. A gente fala muito, né, da mensagem que você está passando numa sua postura, mas não é só a mensagem que você passa para o outro, é a mensagem interna que você está passando para você. Porque o seu certo é receber essa mensagem. Ali, não se der, bem, se não vai. Então, essa palavra eu adorei o vídeo, até comentei e falei, é intencionalidade. Como é importante trabalhar essa fisiologia. E eu falo, é pra tudo. Pra vida. Relacionamento, o cara vai flertar, a mulher vai flertar, já chega derrotado. Já tá esperando, não, né? Então, a vendedora às vezes já chega derrotada. O que você trouxe, né? Pô, o cara viu em você, tá? Aquele primeiro contrato pra você considerar a separação. Você não, vou fazer. E depois pra fechar o contrato mensal ali, você transmitiu isso. Pra gente também. Você viu ali toda. É muito louco, a gente gosta disso, você perceber isso. Eu vejo que eu tô dando treinamento, é maluco, você vê como o pessoal tá assim, e até na reunião hoje, nossa, ontem mesmo eu tô na reunião, você vê quando você começa a trazer, porque é isso, é muito mais, não é que a gente tá manipulando, é que você tem tanto tesão naquilo, você é tão intencional naquilo que você tá fazendo, que você arrasta, sabe, as pessoas, eu tava vendo, onde eu vi esses dias, alguém falando da história do que teve um contato com a pessoa que estava no discurso do Martin Luther King, quando ele fez, né, I Have a Dream. E aí falou que no tipo, tem a famosa cena, né? Eu tenho um sonho que a galera vibrou, mas eu não lembro de onde eu vi isso. Mas o cara contando a história desse rapaz que estava no discurso, teve contato com ele num evento muito grande, já um senhor e tal, falando que ele começou o discurso e ninguém estava dando a mínima pra ele. Ele tava falando, as pessoas meio... E aí, de repente, ele começou a falar de uma forma que as pessoas começaram a dar atenção pra ele. Uma coisa do sonho que decorreu todo aquele discurso fantástico que as pessoas vibraram em um discurso histórico. E pouco depois que ele saiu do discurso, ele pegou e deu a folha do discurso pra esse rapaz. E ele pegou aquela folha. Nossa. E não tinha nada do discurso. Sério? Foi? Bom, que ele pegou, não tinha nada que ele tinha preparado. Ele começou a falar que ele tinha preparado e o povo, ele foi porque ele sentiu pra coisa, e aí que inflamou. Então, às vezes a gente quer ser muito corretinho, muito tal, e o quanto que tá acontecendo aqui é muito mais importante, né? Toda essa coisa dos limites. E eu, assim, ponto de admiração, porque eu sempre vi muito isso. Você fala do escritório, você tava lá na frente, então isso arrasta. Pô, a gente também tava, acho que a energia tava, né? Os semelhantes atraem ali, né? Então, era fantástico porque a equipe fica como? Na mesma vibe. Todo mundo vai, então o cliente fica como? Na mesma vibe. Mas tudo começa lá da intencionalidade. Tipo, alguém está, as pessoas olham e falam, nossa, é mãe, empresário, só que tá treinando ainda, corpo legal, não sei o quê. Mas tá numa papada intencionalmente. Sabe? Pra mim, se puder ficar algo no papo, assim, que eu traria. Eu tô trazendo pra mim. Você que está assistindo, seja intencional. Acho que isso faz toda a diferença.
E foi começou, beleza, teve intencionalidade, conseguiu o primeiro contrato recorrente, e aí como foram esses próximos passos aí do escritório? Eu conheci o escritório já bem estruturado, com uma equipe, um lugar muito legal, inclusive, e tal. Como foi esse caminho ali, esses próximos passos, da Flávia, empresária e empreendedora? Então, eu instintivamente, eu fui entendendo algumas coisas. Por exemplo, eu entendi que se eu quisesse ter mais clientes, como aquele que era uma empresa que pagava recorrência para ser departamento jurídico dela, eu precisaria ter pessoas que também conversassem com empresas assim. Então, qual foi a primeira coisa que eu fiz? De novo, foi tudo muito instintivo. Porque hoje, quando eu penso no modelo de negócios, eu vejo que eu tenho previsibilidade de receita, né? Que na época, não, eu queria receber todo mês. Sacou? Era isso. E aí, hoje, até quando eu ensino os meus mentorados, falo do MMC, que é o método de multiplicar clientes, né? Que é você, por exemplo, pegar, aí trazendo para a realidade daquela época, pegar o contador, falar, o contador, ele atende centenas de empresas. Certamente, dessas centenas de empresas, alguém vai precisar dos meus serviços. Então, este contador, que falava com as mesmas pessoas que eu queria falar, hoje eu chamo de multiplicador dentro da minha metodologia, mas assim, foi assim que começou. Aí, o Marco, até hoje, o Marco é um grande multiplicador, um grande como fala? Parceiro de negócios. E ele começou a me indicar para outras empresas. E assim foi. E foi muito... E assim, isso, de novo, a questão de ser intencional. Não é que eu fiquei esperando, as indicações começaram a acontecer. Não. Eu identifiquei que o Marco poderia ter outras pessoas para serem clientes do escritório. E aí, na época, sem muita noção do que eu estava fazendo, mas eu fui fazendo acontecer indicações, sabe? Quando eu fazia alguma coisa que eu via que era muito interessante para aquele meu único cliente, né, que foi o primeiro, eu ligava pro Marco e falava, olha, meu amigo, veja só, eu fiz tal coisa aqui pro Alexandre, porque o Marco era contador do Alexandre também, entende? Então, assim, o Alexandre, deixa eu conhecer seu contador, deixa. Ele me apresentou o contador, aí a gente fechou ali uma amizade, e aí eu comecei a cavar as indicações através do Marco, entende? Então, assim, hoje eu vejo o valor que tem uma rede de contato. E não é assim, uma rede... E o que eu quero que as pessoas também quebrem essas crenças, sabe? Porque, mas é da família que já conhecia. Não é. Entende? Foi um negócio assim, tipo, entendi aqui. Então, como eu faço para masterizar ali? E vai fazendo. Acho que principal essa questão do volta à intencionalidade, né? O ativo, porque as pessoas acham que conseguir indicação, ela, contador, tudo bem e tal, eu faço um trabalho assim, indico para os seus clientes. Tá bom? Quando você tivesse indicar, sim, quando eu tiver, eu indico. Não é assim. E nunca vai assim. Não é assim. Porque é natural, né? Para mim, a coisa mais importante que tem é o meu negócio. Para o contador, o negócio mais importante que tem é o negócio dele. Então, de novo, tudo tem metodologia, mapeamento dos multiplicadores, abordagem, o que vai ser dito na abordagem, né? Qual projeto você vai chegar para esse multiplicador e vai propor de modo que você seja interessante para ele e para a audiência dele ou para os clientes dele. Tem que ter estratégia. Tem que ter estratégia. Então, quando hoje eu ensino essa metodologia para os meus alunos, ou tantas outras, né, que ao longo do tempo eu fui vendo, você falou, vai, faz e testa, e vai, faz e não deu certo, é porque eu fiz e testei e deu certo. E da mesma forma, se eu fiz, testei e não deu certo, chega algum mentorado meu e fala, eu tô pensando em fazer X, eu não vai por aí, meu amigo. Não, vai porque eu já fiz. Ao longo de 20 anos, que assim, quando eu falo dos 19, que a gente está completando agora em setembro, é de OAB. Mas como eu estou te contando aqui, meu primeiro cliente foi antes até eu ter a minha OAB. Então, são mais de 20 anos de empreendedorismo jurídico. Então, eu sei o que acontece. Da mesma forma que eu sei que agora essa coisa que o povo está trazendo na internet, de você ficar milionário no mês, também não é assim que funciona. Gente, não é assim que funciona. Por isso que eu tenho muita cautela e muita responsabilidade no que eu trago,
de conteúdo para os advogados, né? Hoje eu faço conteúdo para advogados. Sim. Porque você tem que ser responsável. Você tem que ser responsável pelo que você fala, pelo que você mostra. E é muito fácil ser irresponsável na internet. Nossa. Porque a gente pega o cara, coloca, olha o carro, e nos tem esse apelativo da ostentação vende muito. Tem pessoas que apelam para isso tendo realmente consideram resultado e usam isso para vender mais. Não é o caminho que eu mais gosto, mas estratégia da pessoa e vira, vende. Mas tem gente que nem conseguiu, o cara é louco lá, ninguém conhece, e as pessoas caem. Então, a gente tá conversando com você, acho que isso até são coisas que eu tenho trabalhado, buscado trabalhar em mim, de como me adequar com tudo isso. Eu não tenho pressa no caminho, só alguém que eu acho que uma virtude que eu tenho é a paciência. Às vezes a gente demora mais, porém eu sou muito de sentir, é a coisa da leveza, tem que ser leve, eu nasci. Eu era super humilde, sempre fui super muito feliz. Eu não preciso do nada, cara, na área. Então eu gosto de, pra mim, eu penso muito na construção. Eu quero sim me estourar e tá muito bem, mas sendo feliz, fazendo o que eu amo, o que eu posso, do jeito que eu acredito, falando as coisas que são verdadeiras. A gente até conversava até um pouquinho mais sobre pregar que eu realmente faço, o que realmente preciso, porque fórmulas é muito simples, né? Você vai entrar no Google, você vai ver, eu falo muito de comunicação, inteligência emocional, quanta gente fala disso, quantas fórmulas existem. Então, quanto que eu me preocupo de falar, como que eu vou ser o mais eu possível, o que eu realmente aplico, o que eu realmente precisa de responsabilidade, que hoje tem pouco. Hoje tem pouco, e é isso. E às vezes a pessoa acaba ganhando realmente bastante dinheiro, ensinando os outros que acham que vai ser fácil ganhar dinheiro. E não é. É o caminho. Falando do meu negócio, o pessoal fala assim, eu vou te ensinar sobre como empreender na advocacia. Você vê, a pessoa nunca empreendeu. Eu vou te ensinar sobre prospecção de clientes. A pessoa não tem cliente. Gestão de time. A pessoa não tem nenhum time. Não tem. Foca lá, patrocinou, ninguém conhece, daí por Então, assim, uma das coisas que me orgulha muito é ter o privilégio e a honra de falar sobre o que eu vivo. Sim. Eu falo sobre o que eu vivo. Eu não invento nada, eu não crio coisa na minha cabeça, não. Se eu tô falando do método, por exemplo, do método dos multiplicadores de cliente, porque eu sei que funciona. O Marco, lá quando eu tinha 20 anos, ele se transformou num multiplicador meu que existe até hoje, que me trouxe um monte de cliente. Assim como o outro e outro, enfim. E aí, falando, né, de como é que as coisas foram sendo construídas. Eu me liguei também, e também foi uma observação sempre, né, uma observação posterior que eu fiz, que eu falei, cara, é isso. Eu me liguei no seguinte, nada substitui você conhecer profundamente o cliente. Nada substitui. Então, quando eu olho hoje para o meu portfólio, eu vejo assim, eu tenho empresas que estão comigo há 17 anos, por exemplo. Tem empresa que está comigo há 10 anos. Que é isso, a gente se coloca como departamento jurídico das empresas que nos contratam. Eu tenho muito forte comigo a questão do atendimento, então a gente sempre, eu prezo por um atendimento foda, e as pessoas têm que, dentro do meu time, prestar um atendimento foda também, porque senão não serve, não permanece. Então, assim, não adianta o atendimento cativo, né? Então, aí se eu quiser, a nossa proposta de valor é ser o departamento jurídico na mesa ao lado. Se eu quero ser o seu departamento jurídico na mesa ao lado, tem que ter prontidão. Você tem que, né, eu tenho que conhecer de você para te trazer a solução. Tem cliente que adora fazer um acordo, tem cliente que quer meter o pau. Entende? E a gente tem que ter essa sensibilidade de saber, eu estou sendo departamento jurídico de qual empresa. E eu tenho que conhecer essa empresa profundamente. E aí hoje, quando eu olho, né, para o meu portfólio de clientes, olho, por exemplo, uma empresa que está comigo há 17 anos, que é uma empresa, pegar o exemplo de uma delas, que é uma empresa que é do campo automobilístico. Quando eu olho para o momento histórico onde eu fechei com essa empresa, era um momento histórico onde a indústria automobilística estava bombando. Então, assim, o que eu percebi? Que eu sempre, de novo, intuitivamente, e assim, é muito preparo, óbvio, mas também são coisas que você precisa estar muito ligado, com o radar muito aceso, assim, tipo, o momento histórico onde eu estava fechando com essas empresas do mercado automobilístico era onde o mercado automobilístico estava bombando. Então, eu passei a conhecer, e nessa época ainda tinha de muito pequeno, mas enfim, a gente conhecia tudo sobre a empresa.
Então não é assim, eu sou especialista em direito tributário, societário, não, eu sou especialista naquela empresa. Eu sei tudo daquela empresa. E aí depois eu vi que veio a onda da construção civil. Eu percebo que eu tenho no portfólio indústria, empresas da construção civil. E aí, o meu modelo de negócio me dá uma estabilidade e uma tranquilidade. Por quê? Porque as empresas pagam todos os meses. Então, assim, eu falo muito que é o empilhamento de cliente. Porque eu tô lá com aquele senhor, dono da empresa lá, da automobilística, tá comigo há 17 anos. Depois entra outro com 15, que eu tá comigo já há 15, outro há 10. As empresas do mercado digital que já estão comigo desde 2020. Então, é um empilhamento de cliente. Isso é muito bom. Então, isso aconteceu durante muitos anos. Estava tudo muito bem. Foi até quando contratamos a consultoria de vocês e tal, né? Que foi um pouquinho antes ali da pandemia. Só que chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, o que aconteceu na pandemia? Ninguém sabia o que ia acontecer. Então, os clientes me pagavam todos os meses, falaram, espera tudo, não sei o que vai acontecer. E aí a gente começou, aí o meu financeiro começou a receber ligação todos os dias da vida, começou em março, né, a pandemia. A gente vai precisar de um tempo para pagar. Aí dá para segurar os horários? Não sei o que lá. De um mês para o outro, praticamente, o meu faturamento foi, reduziu 90%. Se não mais. Aí reduziu muito. Aquilo que você sempre prezou, do nada. E com o time, dependendo de mim, e todo mundo em casa, eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço? Sabe, foi desesperador, Ti. Foi desesperador, realmente desesperador. Mas, de novo, eu respirei, olhei em volta e falei, tá, o problema eu já entendi, qual que vai ser a solução? Aí que eu percebi? Eu já atendia no escritório algumas pessoas do mercado digital. Nessa época, eu já estava atendendo, desde 2017, 2018, a Mirna Borges, do canal Economia. Ela é uma educadora financeira, youtuber e tal, né? Faz conteúdo, tem infoproduto. E aí que eu percebi que, enquanto os meus clientes tradicionais, tipo esses ligados à indústria automobilística, à construção civil, tinha até gente de eventos, eles estavam, assim, passando por um momento muito desafiador. Tanto que veio o efeito dominó e chegou em mim. Os caras com medo, e chegou em mim, parei de meu faturamento. E aí eu olhei e vi que no mercado digital as coisas eram o contrário. O pessoal estava bombando. Todos nós somos no digital, né? A gente começou a cantar parabéns no digital, fazer compra no digital, a consumir digital o tempo inteiro. Aí eu falei, entendi. É aqui que eu tenho que olhar. Eu tenho que me especializar neste mercado. Mais uma vez, a minha visão foi o mercado, não foi a matéria. E aí eu agradeço muito a Deus, agradeço muito a tudo, enfim. Por quê? Porque eu vi colegas que também entenderam que era digital. Só que sabe o que eles foram fazer na pandemia? Pós-graduação em direito digital. Sacou? Foram atrás de teoria. Foram atrás de uma teoria. Uma teoria que nem estava pronta, né? Exato. Uma teoria que não estava pronta e uma teoria que te fala, beleza, tô aqui com a teoria, o que eu vou fazer com ela agora? O que eu fui fazer? Eu fui olhar para o mercado. Então eu peguei, por exemplo, Érico Rocha, Ladeirinha, né? Então eu peguei a fórmula de lançamento, venda todo santo dia, plano V da Ellen Salomão, que hoje é cliente do escritório, e eu fui olhar para esse mercado com uma lente do jurídico. Então, quando eu olhei para o fórmula de lançamento, por exemplo, entende? Aqui vai dar problema jurídico, ali vai dar problema jurídico, vai precisar de contrato, tudo aquilo. Então, eu fui desenhando, mapeando o que o mercado digital ia precisar de assessoria jurídica. E assim, Puta essa cara. Então, quando eu fui... Então, eu sempre digo assim, se você quer ter um modelo de negócio de assessoria jurídica recorrente, você tem que estar um passo à frente. Você tem que saber dos problemas que o seu cliente ainda não sabe que ele vai ter. Porque senão ele não precisa de você. Se for só para você remediar, não precisa. Porque ele vai atrás de você só quando vai pegando fogo, você vai pagar de incêndio. Você tem que saber de problemas que ele vai ter antes dele saber. Eu acho que um ponto, assim, que tá muito forte pra mim, tem até a ver com intencionalidade também, mas tem coisa que é só prática. Não tem jeito. Você só aprende mesmo fazendo. Você só aprende. E pra mim, não é que eu não dou importância pra uma mentoria, mas pelo contrário, eu vou trazer o porquê que eu dou importância. Mas tem coisa, às vezes as pessoas ficam muito só na teoria, vou pra pós, vou pra isso, vou pra aquilo. Algo do balé, né? Eu vejo que você fala não mais balé, mentira. Pra música, por exemplo. Então, eu estudei pouquíssimo, assim, tipo, de uma forma mais formal a música, professor e tal.
Mas eu aprendi muito o quê? Tocando. Tipo, a oportunidade que eu tinha, eu tava tocando. Eu toquei em casamento, eu toquei em velório. De verdade, né? Toquei em grupo de samba, sertanejo, na igreja, tudo que podia, assim. A igreja que você me chama, eu ia. Então, eu tava, e fui me desenvolvendo exatamente porque eu tava no jogo. Então eu vejo isso. Só que o estar no jogo, ele vai fazendo. Você tem um aprendizado empírico dessa. Entender aqui não deu certo. Entender aqui não deu certo. Aqui deu certo. E vai treinando você pra ter esse olhar. O que eu tô fazendo de errado? Que oportunidade que tem? Acho que força a gente a pensar e a desenvolver. E aí vem aonde que eu vejo que é muito importante um livro, uma mentoria, um curso. O que ele faz? Ele encurta caminho. Muito. Ele pega assim, é o que você faz hoje. Então, que a gente teve também. Você foi dar no estudar, você foi buscar curso, você foi estudar para entender. Então ele pega assim alguém que já experimentou isso, por isso que no ativismo digital a gente tem que tomar cuidado para não pegar alguém que nunca fez e vai querer ensinar. Mas alguém que já teve experiência, já fez, e fala assim, ó, para esse caminho não, tem esse, ó, você pode fazer assim, pode fazer assim, você encurta o caminho. Porém, você vai ter que colocar a mão na massa. Porque a pessoa já viveu aquilo e ela tá te dando o caminho, mas se você não... Aula de inglês, você não aprende inglês na aula, você aprende treinando depois. O professor, ele te guia o aprendizado para ser mais rápido. Aula de música, de dança, você só aprende fazendo. Então, eu vejo que a gente precisa, as pessoas no potencial, eu sinto falta disso hoje. As pessoas estão com dificuldade de pensar. Eu quero sempre uma resposta pronta. Por isso que muitas vezes essas pessoas mais apelativas no digital ganham dinheiro. Eu lembro uma vez uma entrevista que eu vi daquele cara que se passou pelo filho do Tabu, e até o filme vi, tava na entrevista do Gentili e ele mesmo, né? Até com todo mundo na época. Igual, Danilo, né? Que eu não vou falar que o que eu fiz era certo. Mas 171, o que ele faz? Ele engana outros através do olho grande. Ele sempre oferece uma facilidade que pelo meio convencional a pessoa não teria. Então, ó, dá 100 reais aqui que eu descolo pra vocês ganhar 1.000. É sempre a ganância. É sempre a ganância. E essas pessoas que são enganadas e tal, geralmente são pela ganância. Porque eu quero a forma pronta, eu não quero pensar. E você vê que o que vai fazer a diferença? Exatamente não buscar a forma pronta. Você foi pro outro caminho. Deixa eu entender o que tá acontecendo. Eu tô aqui, deixa eu olhar pra isso. O que eu posso fazer? Não vou buscar uma aposta. Não, vou ter que ir uma aposta. E ficou com a teoria e tem uns que tocou a aposta, não fizeram nada com ela. E você está se posicionando e hoje está como uma autoridade, um destaque nesse mercado que foi pioneira. Exatamente. Até por conta disso, eu de verdade, Thiago, até antes, acho que nós falamos dos bastidores, falou assim, eu vejo você muito vendedora e tal. Eu de verdade, assim, quando eu penso no meu negócio, né, que é sobretudo a advocacia, né, prestar assessoria jurídica para empresas. Para mim é muito fácil vender, porque eu olho para uma empresa e falo, você vai ser tão mais feliz se você tiver um departamento jurídico, você vai ter tão menos problema, você vai ter... Então é fácil. Então, às vezes, para mim, eu nem me dou conta, eu tô fazendo um pitch de venda. Mas não é um pitch de venda, é só uma coisa do tipo, para mim é óbvio. E aquilo é óbvio, eu confio muito no que eu faço, no que o meu time entrega. Então, assim, é fácil, sabe? Então, quando eu comecei a atender o mercado digital, eu me lembro que a primeira pessoa que eu conversei foi a Ellen Salomão. Eu sou muito grata a ela me abriu muitas portas. E eu lembro no convite que eu cheguei para ela, eu falei, Ellen, olha só, eu hoje atendo algumas pessoas do mercado digital aqui, e eu acho que eu poderia te ajudar, vamos marcar um bate-papo. Ela foi muito solícita, ela não era do tamanho que ela é hoje, ela em Salomão. Tem muita gente que não conhece, porque é da bolha do mercado digital, mas enfim, ela é uma dona de empresa que faz lançamentos de infoprodutos, ela também forma pessoas, também é especialista, enfim, é uma potência, uma mulher muito potente, muito talentosa. E aí, nós fizemos uma reunião online, porque ela tem em Brasília, eu estava em São Caetano, na época de pré-pandemia e tal, já estava na pandemia, eu acho. E aí, conversamos, ela falou assim, olha, Flávia, eu vejo muitas possibilidades, até porque são poucos os advogados, talvez nenhum advogado, que façam o que você faz. Então, vamos lá, você pode ser advogado da minha agência, você pode dar aula para os meus alunos dentro do meu curso, você pode, inclusive, ter o seu próprio curso. Aí eu falei, porra. Por isso que sabe, o mundo se abriu muito, assim, porque até então, inclusive, eu achava que a Ellen
seria uma multiplicadora para mim, para outros influenciadores digitais. Nesse momento, eu não tinha noção da grandiosidade do mercado digital, do infoproduto, do curso online, sabe? Eu não tinha essa noção. Então, eu gosto muito, eu acredito muito, uma vez eu ouvi essa frase que eu acho que tangibilizou isso que eu sinto, que é assim, você pode estar a uma pessoa de mudar o resto da sua vida. Nesse momento, a Ellen foi muito essa pessoa, assim, porque esse contato com ela transformou muito, assim, porque eu tinha expertise, mas ela foi a pessoa que me mostrou infoproduto, que me mostrou, então, quer dizer, estar ligado nas relações interpessoais, eu acho que transformam vidas, de verdade transformam vidas. E pra mim é esse movimento, tudo acontece no movimento, é isso. Aí vai ser uma coisa que às vezes não vira, outra pessoa vira, e como as coisas vão caminhando quando você está em movimento. Você não deixa esse medo, já pensou, mas a Ellen, vou falar com a Ellen, realmente, fala pro outro lado do braço, e tipo, não, deixa eu ver com ela. Sim, podemos falar, tal. E muda toda uma história. Muda toda uma história. Então, assim, por isso que eu acho que quando eu penso na trajetória até aqui, porque eu já tenho muito pela frente, ainda vou aprender muita coisa, e a gente vai ter a oportunidade de conversar ainda sobre das novidades, que eu ainda nem sei que pode ser, não. Né? Mas assim, quando eu olho até aqui, eu acho que é muito isso, tá muito disposto, eu tô sempre muito disposta eu tô disposta a ter clientes no mercado digital, eu tô disposta a ter uma operação remota, eu tô disposta né? Que coisa que pode acontecer. Exatamente. E aí, nesse momento, com pandemia, nós fomos para casa, né? Foi um momento também de grande mudança. Por quê? Fomos para casa, e aí teve o primeiro lockdown, que durou 1 ano, e aí eu me lembro que veio um segundo lockdown, pelo menos aqui em São Paulo, cheio de forte, né? A gente não sabia mais quando ia voltar e tal, e já estávamos há 1 ano trabalhando remotamente. Meu time, nesse momento, a gente já trabalhava comigo do Espírito Santo, e aí eu até pensava como ia ser o retorno, né? Ia ter híbrido e tal, mas quando veio o segundo lockdown, eu falei, é isso, seremos oficialmente remotos. Aí passei todo o meu time para treinamento, a gente reforçou muito os nossos procedimentos internos, nossos processos, sistema e etc. Desmontei o escritório e pau no gato. Então, desde 2020, nós temos uma operação completamente remota. Não é híbrido, não é, uma vez por mês a gente não, é completamente remoto. Essa semana aqui entraram 2 pessoas, mais uma do Espírito Santo, a outra daqui do Grande APC. Faz umas 3 semanas entrou uma do Mato Grosso, outra do Rio de Janeiro, tem gente de Salvador, tem gente de Curitiba, entendeu? E tá tudo bem. Hoje isso se transformou numa proposta de valor, assim. Por quê? Porque hoje eu e meu time trabalhamos em qualquer lugar desde que estejamos felizes e produtivos. Enfim, é isso. Fantástico. E é muito louco, que é o que você falava, né? Sobre. Você prega isso hoje. Então você ensina, inclusive, os advogados. Então não faria sentido você não viver. E a gente até conversava nos bastidores aqui antes, quanto algumas empresas têm trazido as pessoas de volta por orgulho besta, eu quero ver, eu quero ter a pessoa aqui, enfim, né? São visões de não estar realmente aberto às possibilidades, ao novo. Geralmente são as pessoas que o mercado vai engolindo, as coisas vão mudando. E é muito louco. Eu vejo assim, às vezes a pessoa fala assim, mas cliente, falando de advogados, liga, galera. Mas é cliente, né? Cliente que é o escritório. Eu atendo hoje os maiores nomes do mercado digital. Os maiores. Assim. E nunca ninguém nem cogitou a possibilidade de ir para o escritório. Entende? É uma questão de resolver problema. Você sabe resolver meu problema? Eu sei. Eu até prefiro que você não precisar de entendeu? Porque, então assim, as pessoas às vezes criam verdades para poder motivar uma crença que ela tem. Crença é o que move a gente, né? A gente você coloca para ver o... Exato. Aí, qual que é o receio que eu tinha? Por que talvez eu tenha demorado assim 1 ano para tomar decisão de remoto? Os meus clientes tradicionais. Só que olha como era um negócio muito medo meu.
Os meus clientes tradicionais pouquíssimo iam ao meu escritório, porque são empresas. Então, é sempre a gente que ia fazer reunião na empresa. Então, hoje, para esses clientes tradicionais, os rituais de reunião continuam a acontecer. E a gente vai até a empresa. Enfim, entendeu? Um baita de um custo fixo. E aí a gente acaba, não tem mais, eu acho que mais do que o custo fixo, porque o que acontece, assim, sendo muito, muito claro, alguns custos que antes eram tipo, de locação, eu hoje tenho um sistema. Então, você tem mais. Exato. Sistema, drive, né? Porque a gente precisa fazer tudo acontecer remotamente. Eu falo pro meu time, nós não temos 4 paredes, temos processos, procedimentos, rotinas e ferramentas que tem que funcionar. Mas onde todo mundo ganha? No tempo. Quanto tempo você não tem para se arrumar, para pegar trânsito, para deixar as crianças na escola, para voltar para... Hoje não. Hoje todo esse tempo você tá em casa, onde quer que você esteja, mas assim, vai fazer reunião, eu me lembro, eu tenho conteúdo na internet, né? E eu tenho um dia que eu fiz um vlog, onde eu peguei a minha tributarista e nós fomos para acho que São José dos Campos e para não sei outra qual cidade lá do lado para fazer reunião. E aí a gente pegou uma chuva para voltar e tá tudo lá, tá lá no YouTube, é um vídeo antigo. E aí eu pensando, hoje a gente faz, tipo, 5, 6 reuniões no dia, e é só sair de um link pro outro. Nossa, isso é surreal, assim. Não é? Que a maioria das reuniões são simples, você não precisa ter... É bem isso, eu vejo que elas fazem uma reunião presencial, tem outra reunião presencial riquíssima, foi maravilhoso, até porque é em São Paulo, mais fácil de ir e tal. Mas levou à tarde. Geralmente numa tarde faz 3, 4, 5. Exatamente. Porque no presencial você tem alguns rituais que não fazem parte da videoconferência, né? Porque no presencial você vai, vem cá, vamos tomar um café, não sei o que. Na videoconferência não, claro, né? A gente tem todo uma quebra-gelo, tá? Enfim, a gente tem todo um script, mas é muito objetivo. E isso que você está falando é fantástico, assim, além dessas reuniões, né, que é realmente isso, esse quebra-gelo, um cafezinho, se apresentar, olha o lugar, a empresa, vai meia hora até começar efetivamente a reunião. Eu vivi muito isso, inclusive atendimentos individuais, processos de mentorias individuais, processos de coach, até de terapia, que em algumas vezes eu atendo, alguns empreendedores, empresários e tal, que é exatamente o tempo, parece que ele dura mais no processo individual, mas às vezes até de terapia, quando você senta com a pessoa, porque também tem isso, do quebra-gelo, às vezes a pessoa veio, pegou o trânsito, até a pessoa se colocar num estado de presença ali, você precisa pra trabalhar, inclusive questões emocionais ali, daí um tempo, no digital a pessoa tá no escritório dela, na casa dela, tá, não sei, tudo bem, a sessão, assim, rende muito mais, né, então, e aí, até porque eu estava trazendo essa questão da qualidade de vida, da pessoa não ter esse tempo de trânsito, de ter que se maquiar, ter que isso, aquilo, algo que eu admiro muito em você também, é realmente a sua família. Tem a oportunidade também de conhecer o Nível, o Thiago, enfim, é quase a família inteira, né? De conhecer seus pais, sua irmã, e isso eu admiro demais mesmo, assim, a curiosidade que você tem com o Thiago. Vocês são duas pessoas admiráveis, inteligentíssimas, assim, para ver se eu tô com vocês. E sempre disponíveis, assim, eu já, vira e mexe, mando mensagem pra você, pô, Fábio, eu tô pensando nisso. O Thiago, esses dias, né, eu falei com ele, Thiago, eu não tô com as ideias assim, não, ó, segue esse perfil, olha isso, fala aquilo, pensa assim, é um cara que me ajuda também a pensar, e a cumplicidade de vocês, eu acho, pra mim é que eu falo, me inspira realmente o que eu espero de um relacionamento, vocês são admiráveis, pessoas, cada um no seu perfil, então vocês têm o seu espaço e vocês valorizam o estar junto, vocês fazem uma comida lá bonita, eu fiz um caldo de cogumelos. Dança, vocês se conheceram dançando, inclusive, né? Dança de salão. E essa preocupação com o nível que eu vejo que vocês pegam, tipo, de estar numa apresentação, de ter lá o dia que você pega diariamente pra fazer uma leitura, pra fazer um agradecimento. E poxa, hoje em dia, sabe, porque a gente fala, eu não tenho tempo de fazer academia. Eu falo isso às vezes, né? Eu tô num processo de academia que algum tempo paro, e aí, essa loucura. E a gente fala, pô, não tenho tempo, isso. E aí eu pego a Flávia, a Flávia, pô, eu tenho um escritório com, sei lá quantas pessoas trabalhando hoje pelo Brasil, tem um trabalho fortíssimo no digital e grava conteúdo e faz palestra, tem uma filha, tem um marido, e como que você coloca tudo isso na sua vida? Como que você
consegue administrar tudo isso, porque eu vejo a vida realmente essa roda, né? E porque pra mim não faz sentido nenhum você ter um puto sucesso financeiro se você não tem esse prazer de estar em casa, de ter os seus de poder comemorar, de poder. Pra mim é muito mais rico. Isso é muito mais rico do que qualquer sucesso que você tenha conquistado com a empresa, com a nossa Então eu queria entender um pouquinho como foi essa construção, assim. E assim, ó, essa questão de família, pra mim, sempre foi muito forte, porque com meu pai, minha mãe e minha irmã, nós somos muito unidos, né? Então, a gente sempre, nós somos muito unidos, a gente gosta de estar junto, sabe? Não é aquela coisa tipo, não, a gente gosta de estar junto. Eu gosto de receber meus pais em casa, eu gosto de ir na casa dos meus pais, eu gosto da minha irmã, a gente gosta desse convívio. Então, eu acho que, por conta disso, eu sempre busquei ter isso também, sabe? Busquei, e eu falo sobre isso, eu me diverti muito, sabe? Eu namorei bastante, pessoas diferentes, eu me diverti muito, eu saí bastante, eu viajei bastante. Então, quando eu fechei com o Thiago, eu tinha muita certeza dele, sabe? Nunca teve aquela coisa de tipo, mas será? Mas eu vou casar. Não, e foi muito legal, porque foi assim, eu conheci o Thiago em 2006, no samba, e a gente dançava, e assim, que a gente gosta de dançar real, sabe? Dança dos famosos. Já entra no Instagram lá e tem os vídeos lá. E aí, e assim, é muito legal porque a gente não começou a namorar nesse momento. Eu namorei outra pessoa, ele namorou outra pessoa, só que o Thiago e o samba sempre foram bálsamo pra mim. Então, por exemplo, eu tava lá na vida e tinha acontecido uma coisa ruim. Eu vou pro samba e já mandava. Ti, vamos, você pode ir? Posso. E a gente ia lá, então esse foi um bálsamo. O Thiago sempre esteve num lugar muito bom, sabe? Eu ia pro samba e tal. E aí, num determinado momento, né, nos conhecemos em 2006, em 2008, ele me mandou um e-mail, uma declaração de amor, assim. E eu sabia que ele, sabia que rolava ali um negócio, mas nós nunca tínhamos nem ficado juntos. E aí, em 2008, ele mandou um e-mail, tipo, a coisa mais linda do mundo. O tema do e-mail era por quê? Aí ele escreveu assim, por quê? De tantas pessoas que eu danço no samba com você, que eu tenho certeza de ficar. Por quê? Porque vários porquês, né? Aí, ao final, ele escreveu assim, gostaria de ter mais porquês juntos do que porquês separados. Gente. Caraca! Essa daí... Aí eu falei, puxa... Acho que é o nome. Aí eu falei, caraca, velho, acho que tem um negócio aí. E aí nós ficamos juntos. Mas ainda não era o momento, sabe? Ficamos juntos, mas mesmo assim, depois de a gente ter ficado juntos, eu tive outro namorado, ele teve outro namorado, enfim, não foi o momento. E aí nós fomos começar a ficar juntos novamente depois em 2010. E aí eu olhei para aquilo e falei assim, o cara eu gosto dele, a gente gosta de ficar juntos, a gente dança juntos, eu tô às vezes nos lugares, eu penso, se Thiago tivesse aqui, a gente ia se divertir tanto. Por que não? Aí me encanei aquele Thiago. Aí uma pessoa decide. Aí eu encanei no Thiago. Não, entendi. Entendeu? Agora entendi, tá tão alinhado aqui. Aí, então, por que eu tô contando tudo isso? Porque eu acho que aquilo que você falou de ter repertório emocional, eu acho que eu tive repertório emocional pra escolher o Thiago com convicção, entendeu? Então eu me lembro que, o dia do nosso casamento, assim, foi tão legal, sabe? Nós moramos juntos antes de nos casar também, sabe? Porque eu já morava... Eu tinha pra mim que antes dos 30 eu morar sozinho. Eu morar sozinho antes dos 30. E ele também morava sozinho. E a logística tava ruim, porque ele morava em Pinheiros, eu morava em Santo André, então era a logística esquisita, então eu fui morar com ele em Pinheiros, né? Aí a gente fez o teste. E assim, uma coisa que, como nós já tínhamos uma certa maturidade, pela idade, já tinha mais de 30 anos, ele também, morávamos sozinhos. Então a gente já sabia muito bem o que servia e o que não servia, sabe? Até hoje, a gente, nessa semana, teve Dia dos Namorados, a gente fez uma live juntos, né? A gente falou sobre isso, tipo, pra nós, o respeito é muito importante. Então a gente tem certeza de que tem umas portas que se abrem e não se fecham mais. Então tem essa de, a gente nunca gritou um com o outro, a gente nunca xingou um com o outro, a gente sempre prioriza muito a comunicação. Então assim, o respeito que a gente tem em casa
ele vem do nosso histórico e ele é construído todos os dias, assim, sabe? Todos os dias. Então, eu tenho muita convicção, ele também tem muita convicção, porque ele também, não foi. E a gente, é muito gostoso, porque a gente constrói todo dia, muito gostoso. Isso também foi muito falar a questão do ser. É primeiro ser. A gente vê em épocas de internet, que tudo é ter, tudo não sei o que. Primeiro é o ser. Você construiu um escritório hoje de sucesso, porque você se tornou uma pessoa de sucesso. Você criou uma liderança, uma equipe, porque você desenvolveu isso internamente. Então você desenvolveu um relacionamento. Esse repertório é muito forte. Para mim, eu vi muito isso também, né? Hoje ainda não tenho um relacionamento, assim, então tô criando repertório. Ficadinho, mas eu penso muito, eu não seria um cara que escreveria com 20 e poucos anos casar. Exato, ninguém sabe, porque eu gosto de experienciar a vida, eu curto muito, sabe, espremer o limão. Eu achei muito, as fases da minha vida geralmente foram longas, assim, muito isso que eu gosto de, até se eu falo de paciência, eu tenho a pressa para ter um baita sucesso empresarial, porque eu curto muito o processo, sabe? Então, pra mim faz muito sentido. Os casais que eu admiro muito nessa pegada. São pessoas que viveram, que curtiram, que depois que se reúnem, não cai qualquer papinho, não cai porque decidiram. Decidiram. E é muito legal, porque assim, que às vezes eu vejo que, né? Meu marido é muito legal, mas assim, pra conversar, eu prefiro conversar com o fulano. Meu marido é muito legal, mas na hora do, eu prefiro. E não, assim, eu tenho todo, eu falo de uma piada interna, mas eu falo assim, você é um shopping bem localizado. Tá tudo ali, e é fácil o acesso. E por isso, não seria assim se eu não tivesse vivido as coisas que eu vivi com muita intensidade. Eu sou muito intensa mesmo, mentira, eu faço. E eu acho que é por isso que funciona tanto com o Thiago. Assim, eu acho que o sucesso da vida, tirar aquela visão de que sucesso é ter dinheiro, de sucesso de ter um relacionamento, de ter amigos, de se sentir bem, de ser feliz e tal, ele está muito relacionado nessa questão de repertório e desenvolvimento de habilidades, porque você começa a ter escolhas. Sim. Você começa a escolher. Então você tem sua escolha. Você se tornou uma autoridade digital por escolha, porque você desenvolveu a habilidade e você quis isso. Acho que a pior coisa da vida é as pessoas ficarem com alguém por falta de escolha. Exato. Falta de opção. Nossa. Estar num trabalho por falta de opção. Sabe? Isso é maluco. Só que é tão louco. São anos que a gente vai buscando se desenvolver. Aí você vai se percebendo e percebendo que eu faço o que eu quero, estou com quem eu quero, no momento que eu quero, porque eu tenho escolhas. Mas isso era um tempo para desenvolver confiança, para você trabalhar seus traumas, seus medos. E é triste ver quantas pessoas se limitam de estar no emprego que odeiam por falta de opção que elas têm na cabeça delas, porque a opção tá onde? E vai buscar algo diferente, vai se jogar, vai buscar mesmo relacionamento, né? Porque assim, as pessoas às vezes acabam se contentando com muito pouco, né? Se contentando com muito pouco, com a companheira que trata mal, o companheiro que trata mal, aceitam as galhas, assim, sabe? Eu me lembro que teve uma época que eu participava de um grupo de negócios que era muito a reunião começava muito cedo, começava às 7 horas da manhã. E eu tinha uma colega nesse grupo que o marido não podia, eu falando até um negócio assim, não podia, ficar com as crianças para levá-las para a escola. Então ela acordava, madrugava, acordava muito cedo, tirava as crianças da cama muito cedo para levar para casa da irmã, para que a irmã levasse as crianças para a escola. Onde está o companheirismo? Né? Onde está estamos juntos nessa vida, estamos juntos nessa vida. Nem hoje eu vim para cá, no interior, vim para cá, é o Thiago que está cuidando da Olívia, levando para inglês, levando para a escola, e é assim, e amanhã vai ser ele que vai vir para São Paulo para evento e eu vou ficar. É a vida, somos seres adultos e funcionais, não é? Sim. Bora funcionar, pelo amor de Deus, né? E é assim que pega, né? Então, só que é isso. A pessoa não vê a possibilidade além daquilo. É a coisa do. Só falando de zona de conforto, pra mim, a grande maioria das vezes não é zona de conforto, é zona de conhecimento. Aquela ruim com ele, assim, a pessoa fica.
Mas pelo menos, né, eles não sujeitam. Maria. Por quê? Pelo medo do desconhecido, mas o desconhecido muitas vezes pode ser muito melhor, mas a pessoa se aceita e fala, mas eu já sei lidar com isso. Já sei lidar. E é legal também, né, tia? A gente fala assim, não é só luz, não é só... não é um mar de rosas o tempo inteiro, mas é o que você falou várias vezes, é escolha. Eu escolho ter um relacionamento leve, eu escolho todos os dias, né? Eu escolho ter um escritório todos os dias, e isso é desafiador, não é fácil. Energia, demanda energia, e tem hora que você vai desequilibrar para equilibrar depois, né? Eu também acho que a vida é um equilíbrio. Nós buscamos o equilíbrio o tempo inteiro, mas vai ter hora que eu vou ter que dar mais atenção pro escritório, vai ter hora que eu vou ter que dar mais atenção pro meu relacionamento, vai ter hora que eu vou ter que dar mais atenção pra minha filha. Pra mim, o equilíbrio da vida é muito parecido com aquele equilibrista de prato. Você precisa focar, né? Então ele não bota os pratos tudo pra rodar. Ele coloca um, aí ele rodou. Aí vai pro segundo. Aí bota. Só que aquele primeiro começou a dar uma. Ele vai lá. Eu acho que é muito isso, né? Flavinha, se deixar a gente aqui, liga a tela, mas eu sei que você tem seus compromissos também. Entre o bate-papo maravilhoso. Antes de pedir pra você mandar uma mensagem pra galera, por favor, eu sempre esqueço disso, se inscreva no canal, né, dá seu like, manda pros amigos, olha que bate-papo, quanta coisa que dá pra tirar daqui, quanta coisa que as pessoas podem aprender, colocar na vida. Então divulgue, ajuda a divulgar, curta, porque realmente isso é o algoritmo, né, ajuda a divulgar pra mais pessoas. Então não esquecem, curte, compartilha, manda pros amigos, manda no WhatsApp, enfim. E eu queria que você deixasse uma última mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Não sei se você quiser direcionar mais para a galera do direito ou numa visão mais ampla. Enfim, se você pudesse deixar uma mensagem hoje para contribuir com a vida de quem está nos assistindo. Eu vou falar sobre o que eu falo para minha filha desde quando ela nasceu. Eu sou muito emocionada. Pode chorar que tá o jeito. Tenhamos coragem. Eu acho que tenhamos coragem, assim. Acho que tem 3 coisas que acabam de fazer muita diferença na minha vida e que eu e meu marido, a gente cultiva muito o coraçãozinho da minha filha, sabe? Sejamos corajosos. E assim, tendo coragem, a gente toma as decisões que têm que ser tomadas, a gente sai de zonas de conforto, muitas vezes desconfortáveis, mas que é melhor sim ficar ali. Então assim, sejamos corajosos. Se eu tivesse alguma coisa para poder distribuir para todo mundo, seria coragem, sabe? Então, é isso, sejamos corajosos, porque com coragem, fé e resiliência, ninguém derruba. Então você tem que curtir. E como as pessoas se encontram nas redes sociais e no Instagram, eu tô lá no perfil @flaviamaria.adv, DV de advogada, flaviamaria.adv no Instagram, tem um canal no YouTube também, e falo muito sobre gestão para advogados. Falo muito do advogado que quer se transformar num dono de empresa lucrativa. E eu tenho isso muito como isso. Como que a pessoa encontrar o canal no YouTube? Flávia Marinho. Legal, então eu sou o Thiago Beltrán, também no Instagram como Thiago Beltrán, Thiago sem H, Thiago Simples. Siga lá com conteúdo sobre comunicação, inteligência emocional, empreendedorismo. Também siga o Espaço Mind, que é esse espaço que nós estamos utilizando aqui. Muito você pode fazer sua gravação, seu curso, seu treinamento. E também nas redes sociais, o Instagram do podcast Open Mind, que a gente sempre vai trazer essas pessoas vindo trazer. A gente vai fazer os cortes ali também, poder trazer conteúdos interessantíssimos aí para você. Flavinha, muito obrigado mesmo. Pode falar fantástico. Eu ficarei aqui 3 dias, é sempre maravilhoso. Sim, te ver. E é isso. Muito obrigado. Isso. Gente, galera, muito obrigado a você que assistiu até agora. E quem tem Deus.